Fala família, muito boa noite, sejam mais bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Deu uma erradinha aqui que eu tô tempo aqui sem aparecer com vocês, né? Mas estamos de volta. Eu aqui, Anderson, junto com o meu gêmeo, o Bernard, né? Camisa de gasolina igual aqui, não combinamos, mas né, tamo aí de novo. Fala, meus queridos, estamos em mais uma vez. Eu sou o Bernard, mais um dia. Até que enfim voltou, né? Voltei, né, cara? E ainda bem que eu voltei, né? Porque a gente tá acompanhando o que aconteceu no Rio Grande do Sul, passei um mês lá. E hoje a gente enfrenta essa situação, né? Junto com o pessoal lá, a gente tá se movendo muito, a Nação Forte, Brusque, o Brasil inteiro. E aqui no Porta Estreita não podia ser diferente. E toda a oferta que entrar dentro desse mês aqui nos programas, a gente vai destinar para o Rio Grande do Sul e, obviamente, né? A gente quer fazer a prestação de contas para vocês quanto a isso. O Pix está aí na tela, então, para vocês quiserem contribuir, ajudar lá, né, ter mais uma forma de alcançar essas famílias e auxiliar elas, galera, tá aí, né? Vamos se mover dentro daquilo que a gente pode. Então, hoje estamos aqui com Pierre Campos, nosso querido e amado pastor do Ministério Papo de Macho. Pierre, a palavra tá contigo. Conta um pouco para nós, cara, sobre esse ministério. Opa, boa noite a todo mundo. Pierre tem uma história bem bacana com o Ministério Papo de Macho. Papo de Macho é um ministério que começou 7 anos atrás, numa garagem, na casa de alguma pessoa específica. E começou muito simples. Começou com um louvor. Por incrível que pareça, era eu tocando violão. Meu Deus. O Pierre toca violão, cara. 4 notas e... Ah, tu trouxe o violão? Não trouxe. 4 notas e uma corda arrebentada. Mas era um testemunho da pessoa que abriu a casa para receber a gente. E era 4 pessoas, o primeiro que começou. E aí um louvor, o testemunho da vida da pessoa e no final uma janta. E esse ministério tomou um corpo. Nesses 7 anos aí já muita água para passar debaixo da fonte. E hoje está aí com um ministério forte em vários lugares do Brasil, até mesmo no exterior, né? E cerca de 500 homens numa conferência no ano. E nos cultos que a gente faz uma vez por mês, 200 a 300 homens ali sendo impactados pela presença do Senhor. Quando é que são esses cultos e onde, Pierre? São na Igreja Nação Forte, uma sexta-feira no mês. Uma sexta-feira específica? Ou... Geralmente é na segunda sexta-feira do mês. Só que às vezes tem algum evento macro, a gente acaba trocando, né? Que horário que é normalmente? 8 horas da noite. 8 horas da noite? Isso aí. Quantos homens está movimentando? Cerca de 200 homens, em média. 200 homens? Isso. E começou com? 4. Em uma garagem. Em uma garagem. E como é que foi esse começo? De onde é que veio essa direção? Então, papo de macho. Eu sou membro da Nação Forte já, não vou falar quanto tempo, porque senão eu vou entregar a minha idade, né? Então, estamos aí lá desde o início da Igreja Nação Forte. Já fiz tudo que tu imaginar na Nação Forte. E aí o apóstolo André, quando assumiu a Igreja Nação Forte, nessa transição ali, ele veio conversar comigo e falou assim, cara, um ministério para ti, um ministério de homens. Amém? Vamos para cima. E aí numa conversa veio o nome Papo de Macho. Mas até então tu não tocava nenhum ministério, tu servia na nação. Na outra gestão, sim, fui líder de louvor, tá. fui líder de teatro, fui líder da Nação Jovem. O Severino Gospel. Por incrível que pareça, a Nação Jovem começou comigo e com a minha esposa, lá atrás. Também assim, com meia dúzia de jovens. Hoje estão aí com filho, casado. Aí entreguei a minha idade agora, né? Mas só tem 42 anos. Então, o Papo de Macho, assim, Para quem queria saber, tá foi aí entregue. Tem muita coisa para rolar ainda. Muita coisa para rolar. Então, esse ministério, assim, foi um ministério gerado no coração de Deus. E a gente foi chamado para estar tocando no coração de homens e fazer eles um verdadeiro homem de Deus. E teve toda essa transição. Começou o Papo de Macho, começou nesse formato em casa, só que chegou um momento que não teve mais como fazer na casa, porque tomou uma proporção, entendeu? Daqui a pouco, na casa do Anderson, a gente não tinha controle de quantas pessoas iam participar. Sim. Daqui a pouco, 50 pessoas na tua casa. Impossível, entendeu? E aí o Senhor deu uma direção que era a hora de separar os meninos dos homens. E é onde começou o formato de culto. Deus, vocês saíram das casas, uma coisa mais informal, para o culto dentro da igreja. Pro culto dentro da igreja. Tá. E aí já começou a formar uma equipe, né? Então era eu sozinho no começo fazendo tudo. E aí Deus foi sinalizando as pessoas e
fomos trabalhando. Tem quantos anos já o Ministério Pierre? 7 anos fez. 7 anos. 7 anos. Pô, mas é Não, recente, para pra eu ia pensar, dizer foi isso. um recente. crescimento, assim, exponencial, né? E assim, de 3 anos para cá que foi a virada de chave, assim, sabe? Deus deu uma direção. Vocês já chegaram a participar dos cultos temáticos que a gente fez? Sim. Porque a gente trabalha, homens tem que trabalhar sempre dentro de estratégias. Uhum. Porque eu sempre falo, mulher já é uma coisa, as mulheradas já são mais soltas e vão para cima. Que nem eu falo, o cara tá aqui afinando o violão, a mulherada já tá tudo na unção, né? E o homem já tem mais esse bloqueio, até mesmo com questão de igreja, né? Que, infelizmente, nos dias de hoje é aquela barreira. E o Papo de Macho veio para quebrar essa Ô, barreira. Pierre, eu quero saber mais do Papo de Macho, sim. Sim. Mas eu quero saber da tua vida. Da minha vida. Como começou? Vamos lá. Como é que tu se converteu? De onde é que tu nasceu? Foi criado como? Me conta um pouco dessa caminhada até tu chegar nesse... É, porque Vamos. até então parece que o Pierre só tava dentro da igreja, né, cara? por Tem uma enquanto, história por trás isso, disso aí, né? Muita coisa para falar. Então vamos lá. Sou, como diz o... É natural de Brusque. Nascido e criado em Brusque. Estamos aí. Já morei em outros lugares, né? Uhum. Então, sou filho do Cláudio, que não está mais entre nós. Meu pai faleceu ano passado. E aí tem a minha mãe, que chama Roseli, só que é mais conhecido como Nena. Então, assim, por parte de pai e mãe, a gente tem 5 irmãos. E depois eu tenho mais 3 irmãos, que é o primeiro casamento do meu pai e um que é da minha mãe quando ela era solteira. Então, Nove é um ao time total. de futebol aí com reserva e tudo. Caramba. E assim, o Pierre. Pierre é um cara que tem uma história longa aí. Mas a gente tá aqui para conversar sobre isso, né? Resume Então, essa história pra nós aí, vamos pega lá. uns pontos Vamos legais aí que nós queremos saber. Vamos pegar. Cara, eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar. Já vendi picolé, que eu gostava de futebol na época que o Brusque era um time 92. Vocês são dessa época? Não, tu não é daqui. Eu tinha 2 anos. Então, 92 o Brusque foi campeão catarinense primeira vez. E eu estava sempre lá. Eu vendia picolé durante o dia para ter a grana para ir no jogo. Sempre assim. Sempre buscando, correndo e tal. E aí a gente começa a crescer, a infância, se eu for falar aqui, aí eu vou acabar me comprometendo, porque a nossa infância Mas eu tenho que abrir um parênteses, porque às vezes a gente é ludibriado por esse pessoal de igreja, né, cara? Que eu sempre Sim. quero pegar o cara que não é de berço cristão, né? É, Então, isso aí. primeira coisa que eu perguntei pro Léo, né? Cara, como é que era a tua história sem Jesus? Cara, não existe isso, né? Eu sou de berço cristão. Tu é de berço cristão, Pierre? Não sou de berço Não cristão. é de berço cristão. Não. Eu era Católico, nada? Católico não praticante. Não praticante. Isso aí. É o cara que ia pra igreja empurrado, Eu ia na forçado. igreja né? matriz pegar o folhetinho da missa para dizer para a mãe que eu fui e jogava fliperama no antigo Pigalle. que tinha isso. Eu era esse cara. Meu, era muito legal na época. E assim, me criei a gente chamava de Beco, Uhum. que é ali atrás do Colégio Feliciano Pires, que sai na rua do lado do Sesc. Sim. Antes era Beco porque não existia Beira Rio, né? Uhum. Então, assim, ainda tem uns amigos de infância ali, mas hoje já com essa mudança toda, pessoas de fora. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Né? Só que quando a gente não conhecia Jesus, a gente fazia as bagunças. Tranquilo Gostava até de um ponto, né? eu gostava de cavalo, gostava de rodeio. Eu era só. dessa pegada aí, do bailão, como dizia o outro. Gostava muito disso aí. Frequentou meu sogro. Foi no Força Pura. Olha, não, ali eu não cheguei aí, mas Chegou aí? conhecia. Conhecia ele sim. Então, assim, meu pai era músico, meu pai foi um dos melhores bateristas que teve em Santa Catarina na época dele. Olha só. Meu pai, e por incrível que pareça, eu não fui na pegada para bateria. Tocava, mas não era a minha pegada, né? Tem os meus irmãos mais novos, assim, cara, que eles são músicos, assim, sem fazer uma aula, sabe? Ué. Porque já vem no DNA, vamos dizer assim. Uhum. E o Pierre, cara, estudei minha vida toda no Colégio Feliciano Pires. Então ali a gente fez algumas coisas ali que não posso falar aqui, né? Senão eu vou me comprometer. Compromete. Mas assim, aí comecei a trabalhar, aí conheci minha esposa. O que idade tinha quando vocês se conheceram? 18 anos. Pô, altas estradas, né? 18 anos. Estamos aí já 23 anos juntos. Mas até então, nada de Jesus nessa história. Nada de Só Jesus. mundo, baixa a Mundão, cabeça, isso. vai acontecer. Bailão. Bailão e festa e rodeio. Nunca ninguém te apresentou, nunca ninguém falou. Não, tinha assim, ó. A casa do meu pai, a minha avó morava nos fundos, Uhum. tinha um muro. Aí na casa dos fundos da casa da minha avó, morava um pastor. E ele era um cara que sempre orando para Deus levantar alguém na minha família. Entendeu? Aí tá, foi passando o tempo da minha vida e tal, aí conheci minha esposa,
Aí a minha esposa tinha uma irmã mais velha e ela estava namorando e o cara era da igreja e tal. Aí já começou aqueles estudos bíblicos na casa. E eu já... Deus, quando quer, já vai fechando as arestas, né? E eu já naquela ali que não gostava de crente e tal, essas músicas chatas. Normal, né? Então, assim, até que um dia, esse meu cunhado, esse rapaz casou com a minha cunhada, no caso, com a irmã da minha esposa, e aí me convidou para ir no ensaio da banda da igreja. Disse, cara, vamos lá, né? Sou para frente, né? Vamos embora. Aí cheguei lá, fiquei sentadinho lá, assim, cara, pô, mas igreja, mano. Só que não estava funcionando a igreja, estava fechado, eles foram ensaiar. Aí sentei lá e olhando eles tocar, mas era um violão, um teclado e as vozes. Uhum. Aí assim, cara, falta uma bateria aí, né? Já na minha cabeça aqui, né? Aí eu olhei, tinha uma percussão no cantinho lá. E esse meu cunhado, ele foi muito sábio, cara, estratégico. Ô, Pierre, cara, pega ali e faz um som pra nós ali na percussão, cara. Eu sei que tu toca bateria e tal. Ah, vamos lá. E aí fui, ensaiei com eles e tal. E ele não forçou nada. Passou um tempo, vamos no ensaio de novo? Bora. E quem me conhece assim há mais tempo sabe que quando eu pego uma coisa, eu vou para cima. E aí já comecei a ensaiar. E aí, tal, me convidou para ir num culto. Aí eu disse, não, irmão. Aqui, parafraseando, o homem precisa de estratégia, né? O cara sabe usar bem, né? Isso aí, estratégia. E aí eu falei para ele, cara, não vou num culto, não é para mim. Não gosto de crente. Falei essas palavras para ele. Não, tudo certo? E aí passou. Aí eu agora vou chegar numa história bem sinistra. Do velho homem falando, né? Uma janta de Natal foi feita na casa dele. Cara, ele muito sábio. Ah, vamos fazer uma janta de Natal? Vamos lá. Só que eu vou levar minha bebida, falei para ele. Fica tranquilo. Cara, levei meu cooler com a cerveja lá e tal. Nunca foi forçado, né? Nunca foi forçado. E aí aquelas músicas de crente, aquilo me irritando. Pá. Aí eu cheguei para ele, cara, não dá para trocar essa música aí? Dá. Que música tu... Ah, cara, queria colocar uma música que eu gosto. Aí tava no carro com estojinho de CD, coisa velha, hein? Meu Deus. Estojinho Ah, de mas eu CD. tinha também, não posso falar, né? Peguei e coloquei uma música de bailão que eu gostava. Cara, tocou, só que aí o irmão dele não foi sábio. O irmão dele pegou... Cara, o que tá botando essas músicas aí, cara? Aqui a casa é de crente e tal. E eu era muito sanguíneo e explosivo, né? Quase fechou o tempo já. hemorrágico, né? Aí quase deu treta. Aí eu peguei, fui embora. Saí, cara, acabou a janta toda. Ele foi lá na minha casa, meu cunhado. E aí, Pierre, quero te pedir desculpa pelo meu irmão e tal. Disse, pô, show de bola, cara, tá tudo tranquilo. Bem soberbo, né? Pronto. Aí, pasmem, onde é que foi a outra janta de Natal do próximo ano? Na tua casa. Na minha casa. Que é minha casa, vou botar minha música, não Cara, quero saber. E aí começou, irmão. Aí nesse tempo, comecei a ir na igreja. Eu e minha esposa já morava junto. Que o nosso relacionamento foi assim: a gente se conheceu. Eu tinha passado por uma discussão com meu pai, tinha saído de casa, sabe aqueles jovens revoltados, né? Sei. Saí de casa e tal. E aí fui parar na casa da minha namorada na época. Posso Mas ela dormir morava aí? sozinha ou com os pais? Morava com a mãe dela, que o pai dela já era falecido, né? E com o irmão mais novo. E a irmã também. Aí, eu posso dormir na tua casa? Ela assim, tem que falar com a minha mãe, né? Porque eu trabalhava horário comercial. Aí a minha sogra, não, pode e tal. Aí eu saía do trabalho, ia para lá, e a minha esposa trabalhava no primeiro turno. Aí eu dormia 4 horas da manhã, 4h30 por ele saía de casa, eu deixava ela no trabalho e ficava matando o tempo para dar 7h30 para mim trabalhar. Aí foi um período, acho que deu 3 meses isso. Aí, vamos alugar uma casa? Não tinha nada, irmão. Fomos lá alugar uma casa. Aí um conhecido deu uma geladeira usada, que estava lá parada, que não usava, um outro um sofá, e tocamos a nossa vida assim, sem Jesus, entendeu? Eu quero te fazer uma pergunta, não sei se vai ter resposta para isso, tá? Mas tu falou um ponto ali que ficou me martelando na cabeça. Tu falou que tinha esse pastor que morava atrás da casa da tua avó. Isso. Né? E que ele orava para levantar alguém da tua família. Isso aí. Existe um porquê nisso? Tu sabe esse porquê? Sei assim. A parte do meu pai e da minha mãe... Da minha mãe, não. A minha mãe sempre foi católica, né? Também não praticante. Mas da parte do meu pai, eles eram espírita. Minha avó... Então, assim, ele queria que levantasse alguém de Jesus naquela casa, entendeu? Para fazer a diferença.
E foi onde aconteceu. Pra mudar toda essa Para história. mudar Daí pegou logo o improvável. o improvável. O Um improvável. rebelde que saiu de Que nem casa. diz o Felipe, um improvável disponível. Isso aí. Na verdade não tava tão disponível, mas tava ali, né? Daí Isso, acabou... Aí eu entendo assim, aí que eu comecei a entender o porquê que tem um poder de uma oração na vida de uma pessoa, entendeu? Aí vou pegar um ponto agora. Esse pastor, eu conhecia muito ele, um cara muito de boa. E Tem aí- contato com ele ainda? Tenho. Ele é Meu, o pastor Newton, vocês conhecem o Newton Farias, ele é da Calvário. Hoje ele tá Claro! hoje ele tá cuidando da igreja lá de aham, Gaspar. aham. E aí, olha só, na frente do campo do Brusque, hoje tem, eu acho, um negócio de açaí ali, né? Sim, Aí sim, pro lado sim. de cá tinha uma vez a Igreja Calvário tinha uma loja de artigos evangélicos, uma livraria ali. E aí ele cuidava dessa livraria. Aí, cara, eu cheguei lá nessa livraria um dia, depois que já aceitei Jesus e tal. Tô botando um pouquinho para frente, mas depois a gente volta. Não, depois a gente volta, não tem... E aí cheguei lá, paz do Senhor, irmão. Aí ele olhou para mim. Tu soltou? Ô, repete, eu soltei isso. Ô, repete o que tu falou. Paz do Senhor, irmão. A loja estava cheia, ele se ajoelhou no meio da loja. Glória a Deus, Deus é fiel. Então, levanta daí, irmão, levanta, eu dizia para ele. Cara, ele assim, tu é fruto da minha oração, cara, glória a Deus que se cumpriu. Então, cara, ali foi, entendeu? E aí, voltando na minha história ali, que o meu cunhado me ganhou na música, entendeu? Na musicalidade. E aí, cara, eu fui para a igreja que eu congreguei, a primeira igreja foi a igreja Ágape, que era do antigo falecido pastor Joel Domingues. Ele era um dos pastores mais antigos de Brusque. E era uma igreja mais tradicional, entendeu? E eu era mais acelerado, né? Ainda sou, né? Só que agora o Bernard me ultrapassou. É. Ah, não, o Bernard é um Meu cara Deus. fora da curva. Então, assim, comecei e tal, foi indo. E o pastor, muito sábio, né? O pastor Joel, a gente não era casado ainda, né? Nem no religioso e nem no civil, né? E ele não botou trava nisso. E a gente foi indo, comecei a ensaiar. Aí daqui a pouco apareceu uma bateria, eu fui tocando bateria. E foi todo o passo. Aí a gente se batizou, entendeu? A gente fez o casamento, eles ajudaram muito no nosso casamento. Cara, e dali pra frente, o negócio decolou. E a gente sempre foi muito ativo, né? Do servir no ministério. Ambos. Ambos. A minha esposa, cara, assim, ela é um trator, assim, pra A fazer as Zani já era convertida? Não. Quando vocês foram juntos? Ela ia num estudo bíblico antes de eu conhecer ela, que era esse que era feito na Sim, casa dela, sim. entendeu? E a gente foi junto, desde o início. Caminhada. Quando que houve essa conversão, essa... 20 anos atrás, Bernard. A gente já tá há 20 anos nessa pegada aí. Bom. Conversão. 20 anos, cara. E já passou muita coisa, tá? A gente já fez muita coisa pro reino. E eu sempre tive essa identificação de... mais focado pros homens, entendeu? Uhum. Sempre fui fazer tudo, como eu falei. Lideramos jovens por quê? Porque não tinha liderança de jovens. Tinha meia dúzia de jovens na igreja. A igreja era uma igreja pequena. Então, vamos para cima, entendeu? Louvor. Faltou o cara para tocar um violão. Vamos lá, eu arranhava umas 4 notas. Só que assim, as 4 notas que eu arranhava com intensidade, entendeu? Sem medo de errar. E aí, o cara toca. Mas não, aí daqui a pouco tinha que cantar uma música. Bora. Eu tenho uma experiência que marcou minha vida nessa de tocar. Até a gente estava conversando nos bastidores aqui, né? Em cima da hora vai levar uma palavra. O cara trava, né? Na época do Ministério de Louvor na Igreja Ágape, era eu, o pastor Tiago. Hoje ele está morando em Itapema. E assim, ele tocava violão, eu tocava bateria. A minha esposa era back vocal, tenho fotos que comprovam isso. Não creio. E aí mais a pastora Vanessa. Eu olhando não acredito. Aí tem mais a pastora Vanessa, que é a esposa do Tiago, do pastor Tiago. E tinha mais uma moça que agora eu não lembro o nome. Era aquilo ali. Então o instrumento era um violão e uma batera. Meu Deus. Aí o Tiago, ele não era pastor na época, né? Aí o Tiago morava em São João Batista, fazendo faculdade. Aí ele veio com a notícia para mim: Pierre, eu vou ficar 3 meses sem estar participando do culto da quarta. Tu vai ter que fazer o louvor. Como assim, né? Cara, é que não tem como eu vir. 3 meses, depois vai mudar. Beleza. Vamos me ensinar a tocar uma música aí. Aí ele me ensinou 3 músicas. 3 Peguei. meses era 3 músicas. 3 músicas. Aí eu tocava no culto da quarta. Cara, numa quarta era uma sequência, primeira, segunda, terceira, na outra Eu só quarta mudava a mudava sequência. e foi embora. Só que assim, sempre fazendo, entendeu? Sem medo, né?
E aí foi, cara, foi o processo, foi. Aí depois saímos da Igreja Ágape, fomos para Nação Forte, que antes era o pastor Emílio, né? Uhum. E ali também a gente chegando, como se fala. E foi para cima. E como eu falei, eu fui o primeiro a aceitar Jesus na minha família. Meu, cara. Fui o primeiro a conhecer Jesus realmente, entendeu? Cara, e aí é uma batalha, né? Mas aí tu colocou um negócio, né? Porque depois a gente vai entrar mais profundo nessas Sim. histórias, temas mais densos, por assim dizer, né? Porque é uma batalha, um confronto espiritual, a gente sabe Isso. que é, né? Sim. Eu tive ali no velório do teu pai, a gente sabe que tu vivenciou lá e tem um testemunho muito forte daquilo, né? Claro, se tu quiser falar, né? Sim, sim. Mas tu falou assim, ó, cara, então eu fui o primeiro a aceitar Jesus, né? Isso. Cara, como é que foi esse eu aceitei a Jesus? Como é que o Pierre aceitou a Jesus? Pô, então, Porque, cara, é uma... A gente fala muito aqui, né? E o programa é sobre isso, né? sim. Porque é uma escolha que muda a tua vida. Isso aí. Só que como o Edmilson mesmo falou no último programa, é que os problemas começam, né? Começa. Não é que o problema acaba, ali que começa a treta toda, né? É isso aí. Então, como é que foi, cara, essa tua escolha? Assim, se tu puder resumir brevemente pra gente, assim, Sim. cara, como é que foi esse negócio? Como é que chegou? O que impactou? O que mudou? E o que tu pode dizer assim, ó, se tu puder sintetizar, né, em uma frase, cara, o Pierre era assim e depois Jesus, pá, isso aqui mudou, cara, isso aqui fez diferença. Não sei se eu vou conseguir resumir em uma frase, porque Jesus mudou muita coisa na minha vida. Muita coisa mesmo. Eu sou um cara muito fácil, né? Muito do prático, assim. Aí comecei a frequentar a igreja, participando dos ensaios, tal. Aí um dia eu tô sentado lá no fundão, no culto, assim, que eu já sentava no fundo, porque eu não gostava muito, assim, sabe? Aquele mistério, né? Eu vou falar contigo, Deus está falando contigo. Aham. E tinha um pastor de São Paulo pregando na igreja aquele dia. Não sei de onde é que ele era, assim, nome, fui saber no dia, não conhecia ele. Última fileira da igreja, eu estava sentado, e minha esposa do lado. Aí ele falou assim, tem um rapaz aqui que tem um chamado pastoral, mas ele não conhece Jesus ainda. Aí eu disse assim, beleza. E tu na igreja há quanto Não tempo? sou eu, no caso. Né? 2, 3 meses, eu acho. Recente. Tu achou que tu conhecia Jesus ainda. Entendeu? Tô na igreja, conheço Jesus, né? Isso. Tem muita gente que pensa isso, né? Tô na aí igreja. eu tava lá sentado lá e tal, e ele falou de novo. Aí ele assim, você quer que eu vou aí ou quer que eu aponte para você? Se não é comigo, tem tanta gente na minha frente, né? Levanta você que tá aí atrás de camiseta branca. Aí eu olhei, para trás de mim não tinha mais ninguém, né? Era eu. E quem disse que eu consigo levantar? Não consegui. E aí ele foi lá no meu lugar, me entregou uma palavra, falou que Deus tem um chamado na tua vida e tal, e você vai ser um pastor, você vai pregar a palavra de Deus. E, cara, e aquilo já começou a dar algo diferente dentro de mim, entendeu? Só que ele não fez o apelo ali. Talvez ele achou que eu era um membro da igreja já, né, assim, de tempo. Só que olha como é que foi o meu aceitar Jesus. Acabou o culto, eu fui falar com o pastor Joel. Uhum. Ele estava na sala dele e tal, com esse pastor. Eu cheguei assim, pastor Joel, alguma coisa aconteceu comigo no culto. Meu corpo está tremendo, estou sentindo um negócio queimar aqui dentro e eu preciso de uma ajuda. E assim, essa pessoa que está te movendo aí é o Espírito Santo. Quer aceitar Jesus? Ele falou. Eu disse, agora? Como é que é esse negócio, aceitar Jesus? E aí fez a oração ali, o apelo. Foi muito prático, entendeu? Não teve assim algo... Foi muito assim... Simples. É como se eu fosse membro da igreja há muito tempo, entendeu? E só fiz... Cara, mas assim, foi... Quando ele fez a oração, foi um... Pum, sabe assim, eu escutei. Sabe quando parece que o teu ouvido abre? Foi isso que aconteceu. Só que aí, dali pra frente, começou os problemas, que a gente acha que tá fazendo certo e não tá, né? Cara, e foi um processo. Aí, como eu falei, eu sou muito intenso. Aí já começamos a se envolver com tudo. Entende? Aí, logo em seguida veio um batismo. E meu batismo foi batismo raiz, não foi na banheirinha, entendeu? Foi pro Rio. Foi no Rio, lá Foi em no Botuverá. O retiro de carnaval dos jovens. E aí já fomos lá, montamos estrutura, barraca, e as mulheres dormiram dentro da casa e a gente dormiu em barraca, fora. E foi no Rio mesmo, limpando a encosta do rio para fazer o batismo ali. Cara, e foi tremendo, assim. Que Deus abençoe o Pautório. Isso aí. E assim, então, eu não tenho assim algo, meu Deus, sabe? Eu nunca fui um cara assim de fazer mal. Era das loucuras ali da vida, e bagunça, e bebedice, baile e tal.
mas eu nunca fui um cara de fazer mal. Eu era um cara assim que as pessoas gostavam de estar perto de mim. Hoje ainda continua, glória a Deus por isso. Ah, Né? aleluia. Mas assim, fui um cara assim muito prático. Era encrenqueiro? Era. Isso aí, Deus me tratou assim, me trata todo dia. Porque eu já vinha do temperamento do meu pai. Meu pai ele era um cara muito explosivo, entendeu? Uhum. Era dedo destroncado. Gostava de uma briguinha. Gostava. Pagava para ter ideia, eu entrei em briga com meu pai. Entende? Num baile, quebramos tudo. Saíram no braço meio que O louco. cara passou, mexeu com meu pai e tal, e aí voltou e mexeu com meu pai de novo, cara. Aí, mano... Pé no peito. Hoje o cara dá risada disso, né? Mas, cara, foi algo assim... E assim, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai conhecendo, aí casa, tem filhos, e vai mudando. E pegando um gancho aqui de ser pastor, eu trabalhei com meu irmão mais velho, por um tempo. Uhum. Cara, e ele debochava de mim, sabe? Trabalhava com ele, vamos abrir uma igreja. Ele dizia para mim, porque eu estava focado na igreja. Cara, aquilo ali para mim foi uma conexão assim que fechou, sabe? Eu sentia prazer em... as pessoas falam assim, Sim. qual que é o teu chamado? Meu chamado é servir. Quem me Nem conhece sabia, sabe. Cara, tô aqui, tô Não disponível. tem, mas o pastor tá lá no estacionamento da igreja. Cara, eu gosto, eu curto daquilo ali, entendeu? Eu gosto de estar servindo. Eu me sinto bem em servir, entendeu? Bom, o evangelho é isso, né? É Quem isso, entende um pouco de Jesus era Bíblia entende isso. que é servir, né? Jesus era simples, Jesus servia a todos, entendeu? E aí foi o que aconteceu comigo. O meu irmão começou a... Pastorzinho, vamos abrir uma igreja. Aí entra o negócio do dinheiro, entende, né? Uhum. Eu cuido do dinheiro e tu cuida da palavra. Aí eu falava para ele assim, palavra tem poder. Então, resumindo, o meu irmão está lá na igreja. Entendeu? Sim. O Pedro conhece, né? Tá lá e mergulhou, cara, mergulhou. Então, fruto de oração também, sabe? Eu sempre orando Se eu não pra me Deus. engano, eu até estava no Ministério Papo de Macho quando ele foi no primeiro culto. Isso aí mesmo. Eu lembro disso aí. Aí eu vou tirar uma onda com ele. Viu como palavra tem poder? Só que a gente é tudo meio acelerado na nossa família, né? Aí ele falou assim, eu era profeta na tua vida e tu não sabia. Entende? Só que aí tu vê, e é tudo no tempo de Deus. Entende? Eu nunca fui com meus irmãos, com a minha família, enfiar Jesus de goela abaixo. Uhum. Nunca fui. Porque, cara, não tem que meter o pé na porta, entendeu? Até porque, como tu fosse evangelizado, não foi empurrado, né? É isso aí. Foi muito... Eu acho legal, assim, acho que desde que a gente começou o Porta Estreita, o primeiro podcast, uma coisa que eu e o Berno sempre falamos e a gente sempre fica na dúvida, né? Cara, como é que Deus fala com a gente? Até outro dia eu vi um monte de ministração, fiz um resumo pra ele, mandei, cara, eu vi essas ministrações, isso aqui, escuta esse cara, fiz um resumo aqui pra ti, pra tu entender. E o Pierre falando, assim, ó, de todas as pessoas que já vieram aqui, né? E uma coisa que a gente nota muito é justamente isso. Uma coisa que o Léo falou. Tu sabe quando Deus fala contigo. Isso. Porque ele tem um jeito particular de falar contigo. Isso aí. E ele falou contigo do jeito que tu és, né? Isso Cara, aí. eu sou prático e simples. Isso. Quando tu aceitou Jesus, foi prático e simples. Prático e simples. Então é assim que ele fala contigo, né? Isso aí. Na praticidade e na simplicidade. Não tem um, Não. vai mover céus e terras pra falar com o Pierre, né, cara? Que nem quem me conhece assim, Aprende, cara. Cola em mim que é sucesso. Eu cansei de receber vídeo, podcast, resumo. Sim. Cara, e videozinho assim, ó, meia hora, 50 minutos. Não. Mandei nada. curto, rapaz. Bicho falador, eu mando curto porque ele não aguenta meu muito. Ô, Di mandou um áudio pra mim de 10 minutos. É isso Não, aí. foi um dia específico. eu já nem. Cara, Eu mando meu áudio 3 Deus. minutos, ele, meu Deus, podcast. Ele mandou um áudio de 10. Podcast. É porque tu trabalha no podcast, cara, É isso acaba aí. virando tua rotina, né? Áudio de 4, 5 minutos, meia É que o hora. cara, fala, na realidade, hoje a gente passa o dia inteiro no celular. Isso aí. Então tu vai tirando essas dúvidas, trabalhando, vai conversando, Sim. tu vai trocando uma É ideia. automático, né? Aprendesse como Deus fala? Tô no É processo. que Tá no processo. Deus, eu tenho essa convicção comigo, né? É o que tu falou. Deus fala contigo do teu jeito. Cada um com a sua particularidade, entendeu? Eu tenho uma teoria sobre isso, porque tu tem 3 filhas, correto? E mais um filho. E mais um filho, verdade. Essa história é legal. Mas tu tem 3 filhas e mais um filho. Isso. Tu é pai. Uhum. Deus é pai. Isso aí. Justo? Com cada filha tu tens um jeito de falar. Isso Que aí. elas vão entender. Isso aí. Deus não é diferente. É bem isso aí. É isso aí. Tipo assim, ele É. tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Isso. Com cada um dos filhos dele vai falar de uma forma. Como a pessoa vai escutar. Sim. E isso, cara, eu acho que essa é a chave, né? E Esse é o Deus cara fala que comigo muito no servir, cara. No servir, servir? assim, é tremendo, assim, sabe? Tô ali, cara, ajudando e tal, e Deus falando no meu ouvido. E naquela aceleração.
Ontem mesmo eu estava ali na escola de profetas ali da igreja, tal, ajudando, porque a minha esposa faz parte da equipe, então eu vou mais cedo e aí o que eu faço? Sirvo. Não aguenta ficar parado, né? Para variar fazendo café. Aí começou a chegar as doações ali para encher. Ah, é verdade. Cara, eu já vi o carro cheio, já fui botando a mão na massa e descarregando, né? Cara, eu descarregando aquilo e já começou a movimentar aqui dentro. E chegou um casal que não era da igreja, eles viram, né, as postagens. Ó, não sou da igreja e tal, tal, tal. Na hora já falei algo para eles, cara. Disse assim, ó, Deus está muito feliz com a atitude de vocês. Aí a moça já encheu os olhos de lágrima e tal. Só fiz o que Deus mandou fazer, entendeu? Ponto. Agradeci. Simplicidade, né, cara? Pronto. Simplicidade, ponto. E eu trago isso pro Papo de Macho também. Tu já participou. Sim, sim. A gente é muito simples nessa pegada. Falando em simplicidade. Vamos lá. Tomar um cafezinho simples agora? Vamos. Simples só de nome, né? Porque simples não tem nada, né? O café que é diferenciado. Nós estamos com um Vamos intervalo? especialista em café, cara. Isso aqui é uma máquina de Exatamente. venda da Melita. Pra quem Vamos não falar sabe, mais sobre isso. Beno, quer falar sobre Diga. o projeto que a gente apoia agora nesse nosso intervalo? vamos lá. Nós estamos aqui com o projeto Porta Estreita. É um podcast evangelístico para você que está chegando agora e não conhece. Nosso intuito é falar sobre Jesus e como Jesus transforma a vida das pessoas. E para isso acontecer, nós temos apoiadores, os quais você está vendo aí no canto do vídeo e aqui na televisão. São essas pessoas que nos apoiam e fazem isso acontecer. E esse apoio chega também em missões. O intuito do podcast é alcançar missões. Nós temos uma família específica, a Família em Missão. Vocês vão ver um vídeo a seguir. Está na África, na Tanzânia. E lá eles cuidam de mais de 500 crianças, órfãos. Então, se você quiser fazer parte disso, tem as ofertas aí também. Essa oferta pode chegar na África, assim como vai chegar no Rio Grande do Sul. Se você quiser ofertar diretamente, entre em contato conosco, tá bom? Vamos deixar um vídeo aí e vamos para o intervalo.
É de boa. Voltamos, então. Vamos lá. Nós estávamos falando um pouco da sua vida, de como você conheceu a Jesus. Vamos falar também desse papo de macho, do ministério, né? Sim. É importante isso. Teve algum momento, assim, na tua... Como é que eu posso dizer? Na tua conversão que marca até hoje isso, na tua caminhada, que você queira contar para nós, assim? Algo que... A gente sabe que tem muita coisa, mas sempre tem aquela que transformou, mesmo você convertido, que ali mudou. Eu vou então aqui já pegar um gancho. Pega o microfone mais pra... Aqui? Aí. Pronto. Vou pegar o gancho aqui de uma das minhas filhas. Uhum. Vou entrar nesse detalhe porque foi um divisor de águas na minha vida. Entendeu? Tu ser cristão, tu conhecer Jesus, tu buscar conhecimento, tu orar, tu jejuar, tu ler a palavra. Tudo é válido, tudo é para o nosso crescimento, né? E conhecimento, só que quando vem a luta, irmão, aí tu vai entender se tu é um homem de fé ou não. E foi o que aconteceu comigo. Quando a minha filha tá fazendo 5 anos agora. Para quem não sabe, Pierre tem gêmeas. Tenho gêmeas, a Isabela e a Valentina. Elas estão com 9 anos. Tem a Sofia, que tem 13 anos. E tem o João Gabriel, que tem vai fazer 25 agora, dia 14. Formado, engenheiro. João Gabriel, vou pegar rapidinho aqui, ele é meu filho de criação. Só que sempre foi meu filho, entendeu? Conheci ele quando ele tinha 1 ano e meio de idade. Então, sempre tratei ele como meu filho. Para mim foi um pouco difícil no começo, entendeu? Porque a minha criação não teve amor, né? Essa questão de pegar no colo, sabe? Beijo, Deus trata em tudo, né? E aí como é que tu vai passar isso para uma pessoa se tu não teve? Entende? Então ali já Deus começou a tratar. E aí eu fazia o que eu podia, o meu melhor, né? Mas voltando aqui para o assunto da Isabela, uma criança que é acelerada ao extremo, né? O Bernardo também conhece lá, ao extremo. Então, assim, ali foi um impacto na minha vida, sabe? Um marco de Deus na minha vida. Porque com 4 anos de idade a gente descobriu ela com um tumor no cérebro. 4 anos de idade. Como que foi isso, essa descoberta? Então, assim, uma criança completamente normal, de repente ela começou a reclamar com dor de cabeça, e aí a gente ficou assim, mas dor de cabeça para uma criança não é muito normal, né? E a gente foi na pediatra, o pediatra pediu para antecipar os exames que a gente fazia de rotina, fez todos os exames, tudo normal. Aí ela falou assim, vamos fazer uma tomografia para ver se não é uma sinusite, porque como a nossa região aqui é muita umidade, né? Enfim, fizemos o exame, numa segunda-feira a gente fez o exame, ia ficar pronto na quinta. Na terça-feira já me ligaram que era para passar lá, que tinha dado uma alteração no exame. O coração já palpita. Acelerou, né? Eu quase não sou ansioso, né? Aí a gente foi lá. Chegou lá, peguei o exame, aí a médica falou assim, leva para tua pediatra. Eu assim, mas por quê? Porque deu uma alteração. Mas que tipo de alteração? Não, fala com a médica. Não posso te falar. Aí a gente curioso, né? Abre Google da vida e tal. E ali estava diagnosticado que ela estava com uma hidrocefalia aguda e um tumor. Aí, cara, assim, graças a Deus que Deus coloca as pessoas certas, né? Essa pediatra, a doutora Marilane, aqui em Brusque, é uma pediatra muito conhecida. Uma pessoa assim, cara, de Deus, assim, sabe? Um anjo que Deus colocou na nossa vida. A gente chegou no consultório dela, ela com a agenda cheia, ela bloqueou uma agenda pra gente. Entramos no consultório, ela olhou o exame, chorou junto com a gente, ela explicou tudo. Então, assim, a Isabela estava com um grau de hidrocefalia que ela poderia entrar em coma a qualquer momento. Nossa. Porque, resumindo aqui, esse tumor estava impedindo de circular o líquido no cérebro, entendeu? Então, estava dando aquela pressão, onde que ela tinha dor de cabeça. Só que a parte mais difícil, achar um neurocirurgião pediátrico. Que não é uma coisa simples de achar. Aí, resumindo assim, choramos bastante lá no consultório. E aí, a minha esposa é uma pessoa muito firme, sabe? Aí ela pegou nas minhas mãos assim e falou, agora deu. Agora vamos focar no problema e Deus está com a gente. Fácil falar, né, irmão? Mas ali foi assim, a gente ficou das 5:30 da tarde até as 8 horas da noite no consultório dela, ligando. Ela ligando para tudo quanto é lugar.
Até a hora que ela achou um médico residente em Blumenau, que era um neurocirurgião pediátrico. Dr. Felipe Cabral, um cara muito de Deus também, um cara humano, sabe? Me tornei amigo dele, assim. E aí foi toda aquela loucura, né, Bernardo? A gente teve que correr às pressas. Já foi para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Ela foi internada ali e a cirurgia foi feita no Hospital Santa Isabel, porque ele era médico residente lá. Então, assim, ele fez todo um processo diferenciado, assim, médico novo, sabe? Tinha se formado nos Estados Unidos, então, com umas técnicas diferentes, fez uma cirurgia de emergência que era para tirar a pressão do cérebro. Então, por incrível que pareça, ele fez um desvio de percurso no cérebro. Meu Deus. E ali, irmão, tu tem que ter fé. Aí que tu vê assim, não, se eu sou um homem de Deus ou não sou, entendeu? Ou eu confio em Deus ou não confio. Porque tu ficar 9 horas esperando acabar uma cirurgia, Nossa. sendo que 99% de chance de sequela, entendeu? Mexeu no cérebro. Então, assim, tinha as chances dela ficar com problema na fala, problema na coordenação motora e problema na visão. Só que nesse momento dessa cirurgia, é nesse aí que tu tens um testemunho no corredor? Isso. Tem, né? Aí Porque foi Deus no não move as pós-cirúrgico. pessoas por nada, né? Isso, pós-cirúrgico. Vou chegar aí, foi muito bem lembrado, tá? Quando o médico veio falar com a gente, eles explicam tudo. Eles trazem a gente pro mundo deles, né? Fala a realidade, né? Isso Cara, aí. pode acontecer isso, Pode isso, acontecer aquilo, isso aí. ponto. Se tu for ler aquele termo, tu não assina, entendeu, né? Sim. Então, assim, aí ele fez colocou todos os assuntos pra gente e tal. Aí ele falou assim, tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Sim, quero. Posso orar por ti? Aí ele falou, claro. Peguei as mãos deles e peguei as mãos do médico e falei assim, que seja o Senhor a usar as tuas mãos. Amém, ele falou. E foi. Cara, aí minha esposa assim, ali ela foi uma guerreira, tá? Porque a criança tomou um líquidozinho já para ir ficando sedada e tal, aí ela pegou assim, levou no colo, lá no centro cirúrgico, e entregou na mão dos médicos, entendeu? Meu Deus. E aí a gente foi pra sala, irmão. A Zane que carregou ela. A Zane. Aí a gente foi pra sala e dali café, e celular o celular não parava, porque a gente conhece muita gente, né? Só que assim, glória a Deus, cara, que gente de tudo quanto é canto, que hoje tem pessoas que eu nem sei, nem conheço, oraram por ela, intercederam por ela. E a oração move qualquer coisa, né? E aí, resumindo, a cirurgia foi perfeita. Ele teve até que sedar ela mais um pouco na hora da cirurgia, porque ela estava acordando já. Bicha ligada, né? Filha de quem é, né? Não, Meu Deus, não ela tem é... como fugir, Cara, né? só que Ligado teve todo um 220. transtorno, porque ela fez a cirurgia no Santa Isabel, aí pegou o UTI móvel para ir para o Santo Antônio, porque no Santa Isabel não tem UTI pediátrica. E o Hospital Santo Antônio ele é referência, né? Foi para lá, aí na UTI pediátrica lá, ela já voltando em si e tal, e aí já começou a falar, já começou a mexer, aí eu disse, oh, glória a Deus, né? Só que teve uma sequela, né? O apetite dela aumentou, O né? apetite aumentou, eu sempre falo, mexeu no fiozinho do apetite. É sério isso? É, porque, Meu, a guria cara, acordou, ela ela quer come. comer. Ela come demais. É uma figura. E assim, para honra e para glória do Senhor ali, cara, foi perfeito. Assim, Deus foi tão perfeito porque aí a equipe médica dele, as auxiliares ali dele, elas que iam lá no Hospital Santo Antônio fazer a parte de curativo, os exames nela. E assim, ó, perfeito, sabe? A cirurgia dela foi na parte de trás aqui. Então, assim, um corte muito grande e, cara, assim, não tinha nada. Ficou perfeito, sabe? E aí ela ficou ali um período de recuperação, né? Tem que ficar... O médico falou assim, ó, no quadro que ela tava ali na UTI, ela poderia ir embora no outro dia. Porque ela não tinha nada, ela respondeu todos os comandos, sabe? Um milagre, né? Um milagre. Um milagre. Milagre. Não tem o que falar, né? Isso aí. E aí, ela pegou e ficou 3 dias na UTI, que era de praxe, né? Depois foi para enfermaria. E aí eu lembro que era perto do Dia das Mães, como é agora, entendeu? Por isso que eu falei, tá fazendo 5 anos. E aí o médico falou assim, ó, vamos liberar ela, que ela tava bem magrinha, porque quando ela começou a sentir muita dor de cabeça, ela acabou não se alimentando direito, entendeu? E aí liberou pra gente passar o Dia das Mães em casa. Passa o Dia das Mães em casa, na outra semana a gente marca a cirurgia de retirada do tumor. Entendeu? Nossa. Que aí é a parte mais complicada, né? Então, enfim, essa cirurgia de tirar a pressão do cérebro foi feito aqui. Ele fez um furo aqui e fez a cirurgia. E deu perfeito. Passou o Dia das Mães, tal, aí ela se alimentou legal.
Passou todo aquele... Mas tipo assim, zerada, como se nunca Zerada. tivesse nada. Nada. E a Isabela, ela é muito parecida com a minha esposa. Ela é muito firme, sabe? Por isso que Deus faz tudo certo. Se fosse a Valentina, eu acho que a Valentina já é muito chorona, aquele melancólico ao extremo, sabe? Mas enfim, voltamos para o hospital, já um pouco mais preparado, né? Porque passamos a primeira fase. E aí, mais uma vez, aí era complicado, porque abriu o crânio, é todo aquele processo, né? É. E retirar o tumor. O tumor era do tamanho de um limão, para ter uma ideia. Nossa. Uau. Ele não era cilíndrico, né? Sim. Mas ele era um formato de um limão, assim. Ele estava alojado... Aqui no cerebelar direito, se eu não me engano. O termo médico eu não manjo muito, mas aqui na parte de trás. Então, assim, foi tirado a parte do crânio, é cortado ali mais um tecido que tem ali, para fazer a retirada. Como ela é muito novinha, 4 anos, ele não conseguiu limpar 100%, porque era muito invasivo, entendeu? Uhum. E ali ele falou assim, ó, pode esperar que vai dar sequela, entendeu? Eu sim, não vai dar sequela. Deus é Deus e ele faz tudo perfeito. Não desmerecendo o médico, né? Mas ele acredita na... Mas entre acreditar É em isso homens aí. e Deus, né? É isso aí. Então, resumindo, novamente aquele todo o processo, tal. Só que aí começa a te gerar uma frustração, sabe? Aí chegou uma hora que eu fui pro carro para dar uma descansada e eu sou ser humano. Além de ser pastor, além de ser um homem de Deus, eu sou ser humano. E aí eu dei um berro, cara. Eu dei um grito de Senhor, chega. Me traz uma paz que eu tô ao extremo aqui. Até o rapaz do estacionamento se assustou com o berro que eu dei. Ele veio falar comigo e disse, não, tá tudo tranquilo, só tô desabafando. Porque é normal, sabe? Pô, Não, mas é imagina tua filha, só. né? É tua filha. Mexeu no que é teu, né? Mas, enfim, nunca murmuramos, entendeu? Uhum. Nunca perguntamos por que Deus. Entende? Por que a minha filha? A gente sempre é Deus no negócio e tudo certo. E resumindo, cirurgia perfeita de novo, Isabela perfeita, foi para UTI, aí que vai entrar o que tu falou. Na UTI só pode ficar uma pessoa. Então a minha esposa ficava durante o dia, eu ia mais pro finalzinho da tarde ali, para minha esposa sair, dar uma descansada, tomar um banho, e depois a gente trocava porque eu tinha mais as duas para cuidar em casa, né? Então nesse vai e volta, eu chego na recepção da UTI, tem um casal lá. Casal novo, assim. Aí começamos a conversar e tal. Aí eu, quem é que tá aí? É sua filha? Eu disse, Mas esse casal tava esperando também. ele estava esperando. A criança dele estava internada Isso, na UTI. tá. Uma criança de 7 meses. Meu. Aí, cara, ali tu vê Deus movendo as coisas. E quem me conhece sabe que, cara, para mim falar algo de Deus, assim, entregar uma palavra, Uhum. é muito... Tem que estar muito convicto, entendeu? Eu tenho muito temor com isso. E aí aconteceu. Eles falaram que o filho deles de 7 meses estava internado na UTI. Ele veio de uma cidade, eu acho que é Timbó ou Rodeio, ali de cima. E os médicos de lá disseram que não tinha mais o que fazer. Ele pegou uma infecção generalizada e não tinha mais o que fazer. Entendeu? No UTI dali para pior, vamos dizer assim. E aí eles contaram todo o contexto e tal, e ali era a última carta deles, entendeu? Eu falei assim, vocês conhecem uma pessoa chamada Jesus? Conhecemos. Vocês acreditam nele? É o que a gente está pedindo, está nas mãos do Senhor. Eu assim, vocês creem que se for da vontade de Deus, ele pode mudar a história do filho de vocês? Aí ele ficou olhando para mim assim, tu falou algo diferente, todo mundo que veio falar com a gente, assim, que tocou em Jesus, falou, você Vai crê dar que Deus certo. pode curar e tal? Eu assim, as pessoas erram nisso, Uhum. porque a gente não sabe a vontade de Deus, entendeu? Uhum. E foi que eu falei para eles, a minha vontade é que Deus entre agora naquela UTI e cure seu filho. Mas tem que ser a vontade de Deus, não é a minha vontade. Sim. E aí eu orei junto com eles. Orei e tal, muito do prático, entendeu? Sem espiritualizar nada. Orei e tal, conversei com eles mais um pouquinho, aí disse, agora eu vou entrar. Aí eu entrei, minha esposa saiu, e aí minha filha foi liberada da UTI mais uma vez, foi para a enfermaria, e aí um dia eu estou indo para a enfermaria. Aí eu encontro um casal no meio do corredor do hospital. Semblante diferente. Ô moço, porque eu não me apresentei como um pastor, entendeu? Uhum. Aí, tudo bom? Tudo bom. Meu filho ganhou alta, ele não tem mais nada.
Nossa, glória a Pô, me Deus. ajoelhei no meio do corredor, cara. Eu disse assim, Pastor Newton. Deus, tu é muito bom, cara. Entende? Então, assim, Nossa. Deus faz as coisas certas no meio do furacão e me usou como uma ferramenta, entende? Então, assim, ali foi a primeira, assim, tirando a situação da minha filha, foi a primeira revelação, assim, algo diferente de Deus aconteceu na minha vida, algo forte. Porque até então eu nunca tinha feito uma oração nesse sentido, sabe? E ali, cara, virou a chave. E aí minha filha, para a honra e para a glória do Senhor, saiu do hospital, super bem, foi passando o processo, cara, evoluindo cada dia mais, melhorando, tal, sem sequela nenhuma, perfeita, Contrariando toda a expectativa Tudo. médica. tudo. Nossa. E o que eu entendo com isso ali? O que aconteceu com a minha filha? Ali Deus tracionou a minha vida para estar mais próximo da minha família, para a gente estar mais unido. Porque o meu trabalho era muito viajar e correr para cá e correr para lá. E por não ter vindo nessa criação também de estar junto aqui, era muito assim, sabe? Oi, tal, tchau, e aquela correria maluca. Uhum. E resumindo, Deus tracionou a gente para isso, para ser mais família. Então, assim, hoje eu abro mão de tudo para estar com a minha família. Teve um porquê. Teve um porquê. E aí, para a gente finalizar a história da minha filha, que é meio longa, passou um tempo, tudo certo. Aí, em março do ano passado, a gente teve que fazer a nova cirurgia. Voltou o tumor. É, porque como ele não conseguiu tirar tudo, Tá. sim. foi sim, crescendo. Sim. Entendeu? Porque ela está no crescimento. Vocês fizeram, faz acompanhamento periódico, Isso, né? É, todo mês fazendo os exames, então foi crescendo. E aí o médico falou assim, ó, é uma cirurgia mais complicada agora, porque tu vai fazer uma cirurgia novamente no mesmo local. Entende? É abrir tudo de novo. todo Era o mesmo processo. médico? Mesmo O médico. mesmo médico. Mesmo médico. Aí ele conseguiu. Até ele, assim, ele falou, foi tão invasivo assim que ele conseguiu tirar tudo que ele achou que ela ia ficar com uma sequelinha no lado direito por um período, entendeu? Fazer fisioterapia, tudo. Disse assim, doutor, tu me conhece, né? Ah, sei que tu vas falar que Deus não vai permitir. E não vai permitir. E aí o que acontece? Ele foi lá, aí já foi feito no Hospital Santo Antônio, entendeu? Que aí já tinha montado um centro cirúrgico para isso. Aí ele foi visitar ela no UTI. Oi, Isabela, tudo bom? Como é que tá? Aí ela é bem séria, tudo bom. Vamos levantar da cama? Vamos. Aí ela levantou, já andou ao redor da cama e tal. Aí ele disse, essa menina é diferente, ele falou. Entendeu? Ele disse, ela é Realmente. diferente. Então, assim, aí mais um capítulo da história da Isabela. Deu tudo certo, veio para casa, só que passou uns tempos ali, começou a ficar inchado aqui onde que era o corte da cirurgia. E o que acontece? Criou líquido ali. No início o médico achou que era uma fístula, né? Tipo, todo ferimento que tu faz cria um líquido, né? Até para cicatrização. E aí a gente foi acompanhando. E aí não era daquilo. Então, para resumir, é como se onde foi feito todo o corte, cortou o crânio, tudo, não tem como tu saber se realmente tu conseguiu colar tudo. Então, assim, ficou alguma frestinha que o líquido do cérebro foi para Só- ali. Usa açaí. Aí tá, aí ele fez um outro processo, que fez uma retirada do líquido, e aí ele enfaixou. Ele disse, vou ficar 15 dias com a faixa bem apertada para essa pele colar de novo. E aí vem a parte mais complicada de tudo desse processo da Isabela. A gente estava sentado na mesa para almoçar, ela começou a falar que estava um pouco tonta. Aí pensei, certo, né? Porque estava sem se alimentar, né? Claro, como é que criança, tem dia que não come, só vai comer no almoço. E aí ela assim, pai, eu não estou te enxergando. Aí disse, Isabela, não brinca com isso. Não, pai, onde é que tu estás? E aí ela começou a entrar em desespero. Aí quem entrou em desespero fui eu também. Nossa. Cara, eu liguei para ele assim, doutor, e aí? Vem agora para cá. Então assim, ele já deixou tudo preparado no hospital, cara, para uma nova cirurgia. E aí eu com a mão no volante, outra mão aqui orando por ela e minha esposa também. Nunca fui tão rápido até Blumenau. Chegamos lá já para emergência e aí começou a fazer exame, aí o exame dela deu uma alteração e aí tudo pronto para ir para uma cirurgia. Só estava esperando o médico chegar. Só que aí nesse meio tempo, aí ela começou a ficar meio confusa, não falar nada com nada. E aí fizeram
como é que se chama aquele exame na coluna para tirar o líquido? Punção lombar, né? Tirou o líquido da coluna para fazer o exame. E aí ele deu uma alteração. Aí achou que tinha pego meningite, entendeu? Só que não, porque ela estava muito estressada, porque imagina, uma criança do nada não enxergar. Entende? Aí deu oscilação. Altera, né? E aí a gente ali com ela naquela loucura toda, começamos a orar com ela e tal. E ela começou a melhorar. Começou a ficar calma, começou a falar as coisas corretas, assim, focar nas coisas. Aí virou a noite. Não foi pro centro cirúrgico. Deixaram em stand-by, vamos dizer assim. Não, Foi em vamos esperar. observação para ver o que Isso ia dar. aí. E aí foi passando. No outro dia de manhã veio a pediatra. Não, quero saber quem é essa menina, porque ela tá aqui no código vermelho para mim. Aí quando ela chegou assim, tá, mas é essa menina aqui? Disse, é. Tá, mas ela tá super bem. Glória a Deus por isso. Não, vamos fazer os exames aqui e tal. E aí já tirou ela, levou para uma parte isolada, porque como deu uma variação no exame dela, eles medicaram ela com antibiótico para controlar se fosse uma meningite, entendeu? Só que, graças a Deus, também não foi. E ali eu tive um posicionamento. A minha oração, quem me conhece sabe que eu sou meio radical, assim, né? Na hora de orar. Eu disse, Senhor, eu não aceito mais isso para minha filha. Chega, deu. Cura ela agora. E aí eu fui dar uma caminhada com ela. Sabe aquela passarela que tem no Hospital Santo Antônio? Sim. A minha esposa tinha dado um banho nela, fez uma trança no cabelo dela e tal. E eu fui caminhar com ela. Aí quando eu botei a mão aqui, queridão, não tinha mais nada. Tava liso, sabe? O líquido tinha sumido todo. Cara, assim, na hora, assim, eu já dei um grito no meio do corredor. Senhor, tu és fiel, muito obrigado e tal. Então, assim, dali pra frente, a Isabela tá perfeita. A gente monitora, porque, né? Vai de acordo com a medicina. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem um líquidozinho ali, tem dia que não tá, entende? Porque aí ele falou, com o crescimento dela, praticamente vai sumir. Até eu tava na consulta com ela segunda-feira. E eu me consulto com ele também, porque ele é um médico da coluna também. E assim, cada vez que a gente fala, ele fica impressionado com a evolução da Isabela. Aí ela joga futebol, joga handebol. Mas no fim, essa tontura, esse negócio, não teve um... Então, O que foi? ele acha que assim, ó, como tava esse líquido ali, Pressão. e no colocar a faixa, talvez deu uma pressão a mais no Deu cérebro. uma subpressão, no Isso caso. aí. É a mesma coisa, tipo assim, se estivesse nessa parte de trás e tivesse empurrado ele para o cérebro de novo. Entende? Se acontecesse de ela não ter evoluído, eles iam fazer aquela cirurgia que coloca uma válvula, que é bem comum. Tem muitas pessoas que têm, a gente não sabe. É uma válvula que vai por dentro aqui da pele e vai um catéter no meio do cérebro, onde circula o líquido, e um outro catéter vai para o abdômen. E essa válvula, ela regula. Entendeu? Produziu muito líquido no cérebro, ela drena para o abdômen. E ela faz essa função. Tem pessoas que têm ela, a gente nem faz ideia, entendeu? Porque hidrocefalia não é uma coisa muito rara. É coisa comum, entendeu? Então, assim, antes a gente via aquelas crianças com a cabeça grande, né? Hoje não, hoje tem os tratamentos, então fica mais fácil, entendeu? Então, assim, essa história da Isabela foi, cara, é recente, fez 5 anos, só que foi um divisor de água nas nossas vidas, principalmente na parte de família e da gente crer cada vez mais em Deus, sabe? E assim, a Isabela, ela veio para marcar uma geração. Um apóstolo Casas, que vocês conhecem, num tempo de mesa como esse aqui, num retiro, ele falou assim, pastor, tu sabe por que aconteceu isso com a Isabela? Aí ele me explicou, ele citou um exemplo, a diferença da fundição para a forja. A fundição, tu bota o metal lá no fogo, ele derrete, você bota numa forma e ele fica daquele formato. A forja não, tu bota o metal lá no ferro, marretada. A Isabela está sendo forjada para a geração dela. Amém. Entendeu? E seria isso aí. E no caso de vocês, né, aquele versículo clássico, né? Fé sem obras é morta, né? Isso aí. Então ele testa a fé de quem ele quer usar também. E uma coisa assim muito pontual, tá? A gente não murmurou momento algum, cara. Momento algum. Porque E a gente sabe que não murmurar é difícil, né? é difícil porque, pô, mexeu com a tua filha. Mas ainda assim tu vê a bondade dele, porque mesmo que tu não murmurou e perguntou por que ele te deu isso, porque a resposta, Isso aí, deu a resposta. ele respondeu, né? E assim, aí tu vê como ele coloca as coisas certas, cara. Deus faz tudo perfeito, sabe? Pô, tem todo um gasto com isso. Imagina. Pois é verdade, né? Não é uma Entende? coisa simples, né? Então assim, pô, glória a Deus que eu trabalho numa empresa que tem um plano de saúde. Então assim, não gastei nada, assim,
da cirurgia. Tem os gastos, porque tu tá com a tua cabeça a milhão. Uhum. Então, assim, estacionamento, pô, eu gastei R$ 380 numa semana de estacionamento. Aí depois que eu fui ver a plaquinha lá, que era 120 um mês. Entende? O cara tá tribulado, né, cara? Meu Deus. Tu nem Só percebe, que aí né? Deus usa aquelas pessoas assim, que as mais improváveis. Porque é mais fácil a pessoa que tem mais relacionamento dela vir te ajudar. Ao menos tu espera, né? Então assim, uma pessoa do nada. Ô Pierre, cara, eu soube da tua filha aí. Fiz um pix pra ti aí, cara. Eu disse, mas como é que tu conseguiu, cara? Não, perguntei pra uma pessoa, ela tem a tua chave pix e fez. Meu. E o valor que ele fez foi o valor que eu gastei de estacionamento aquela semana, entendeu? Normalmente é assim, né? então O cara não se assim- surpreende mais, né? Deus faz as coisas perfeitas. Ô, Pierre, conta pra nós, assim, um pouquinho mais da tua, de Cristo, da tua caminhada, o que tu leva pra tua vida hoje, com base nesses ensinamentos que tu viveu, Tá. testemunho de filha, para as pessoas entenderem um pouco como é viver com Cristo 100%. Que eu vejo que uma mensagem central nessa questão de testemunho é que forjar um testemunho, que nem tu falou, né? Uhum. Dói, Dói. né? E tu tem que passar pela forja para ter um testemunho para alcançar a vida de alguém, né? É assim, ó. Começa pelo alinhamento, né? O pastor André, quando chegou em Brusque, que veio conhecer, né? Que tinha poucas pessoas ainda na igreja, né? Nessa transição. E aí ele me chamou para conversar. Na época eu tava machucado, porque é normal, né, do ser humano. Tipo, tu fez tanta coisa no ministério, aí daqui a pouco tu vê o ministério fechando as portas, entendeu? E, cara, aí tu tá centrado e tu ouve a tua esposa. Porque qual que é o mais prático ou mais comum? É tu sair. Vamos pra outra igreja, entendeu? Sim. E em nenhum momento, gente... Eu, por mim, tinha saído. Só que a minha esposa disse, tá, mas Deus não falou pra gente sair. Entende? Se Deus não falou, não vamos sair. E ficamos. E aí o pastor André, quando me conheceu, ele já me conhecia antes, na verdade, só que começamos a ter um relacionamento quando ele, assim, mais de amizade, quando ele veio assumir a igreja. E aí ele falou, Pierre, alinhamento. Dói, é o processo, só que o que tu não andou em 10 anos, tu vai andar em 1 ano. Entende? Uhum. Então, assim, o processo é dolorido e é necessário. Olha, tantos anos de caminhada, 20 anos de conversão aí, e há 5 anos que eu tô falando que aconteceu algo na minha vida que Realmente. mudou, entendeu? Mudou. Que mexeu. Porque às vezes a gente também tá no piloto automático, sabe? Sim. Uma coisa que eu falo, falando no mundo da igreja, né? O mundo da igreja não pegou legal, né? O mundo da igreja, mas enfim. Nesse ambiente. no ambiente, paradoxal, a né? palavra Paradoxal. certa, nesse No ambiente, ambiente da igreja. Uma época eu estava desviado dentro da igreja. Porque eu fazia tudo, entende? Se doando. Entrou em ativismo, né? E cadê o alimento? Uhum. Enfim. O processo, cara, nessa caminhada, ele é dolorido. Só que lá na frente tu vai ver a graça de Deus sobre a tua vida. Até eu anotei aqui uma palavra que sempre falou comigo. Josué 1:9, né? Uhum. Então, uma palavra muito conhecida. Então, assim, cara, aqui eu até anotei assim, ó. A vida pode ser cheia de desafios, de tristezas e decisões difíceis, certo? Contudo, mesmo em meio a dificuldades, o Senhor nos aconselha a sermos fortes e corajosos. Na hora boa é fácil ser forte e corajoso, né? Então, na hora difícil, que aí tu vai mostrar se tu é forte e corajoso. Então, se tem uma coisa que eu falo assim para as pessoas que me conhecem, né? Como eu fui chamado mais para falar com homens, então a gente fala mais pro homem. Ferro se afia com ferro. Entende? Então, assim, se tu se propôs, né, nessa caminhada, conhecer o Jesus, buscar ser um homem melhor, ou um pai melhor, ou um filho melhor, tem um processo no meio disso tudo. E o processo ele vai mexer. Porque o processo é mexer em coisas que tu não quer que mexa. Né? É aquela gavetinha da sujeira que está lá, que tu acha que, não, isso aqui não tem nada a ver, mas é aquilo lá que o Senhor quer mexer. Então, assim, a partir do momento que tu abre o teu coração, que é o que eu fiz, mesmo tendo uma caminhada a tempo com Jesus, chegou um momento que Deus pegou, não, agora tu vai ter que abrir a tua caixinha de ferramenta e botar tudo para fora. Entende? E foi o que aconteceu. Eu me propus, vou abrir meu coração agora, Senhor, ó, limpa e muda o que é para mudar. A oração de Davi, né? Entende? Só que tem que ser, como é papo de macho, tem que ser macho para falar isso. Entende? Porque ele vai mexer. Só que basta tu permitir. Uhum.
Então, assim, Deus, como eu sempre falo, Deus não mete o pé na porta. Deus, ele tá ali no lado de fora esperando tu abrir a porta. Cara, e é maravilhoso a hora que tu abre a porta e ele faz. A gente berra, a gente chora, a gente fica com raiva, a gente quer quebrar tudo. Só que depois que tá o processo concluído, claro, o processo é constante, né? Mas quando a obra que é para ser feito de imediato, tu deixa ele fazer, cara, o negócio flui, entende? Então, assim, se é algo que eu posso dizer para a pessoa, não desista no meio do processo. Permaneça. E no final, com certeza vai ser bom. E aí? É louco, né? Cara, viver pra Mas eu Cristo é doideira. Falou um negócio que eu achei muito massa, porque, tipo assim, ó, Deus faz as coisas certas, né, cara? Não tem errado, ele bota as coisas em cada lugar. Ele falou de Josué 1:9. Eu vi uma publicação hoje sobre Josué 1:9, né? Sim. Que tem, assim, ó, uma fila, uma galera, né? Aquelas duas barraquinhas, tá ligado? Aquele meme. Uma galera em Josué 1:9. Daí, tipo assim, tá aqui, ó, Josué 1, do 7 ao 9. Sim. Né? Daí ali não tem ninguém. Não. Porque ele fala o que tem que fazer pra ser Isso. forte e corajoso, É né? isso aí. E é o processo. É o processo. É seguir a palavra, é meditar no livro da Isso lei, aí. é seguir o que tá ali, é abdicar de ti mesmo. É E isso. eu vejo que essa é o grande desafio do ser humano, né? Porque tu abdicar a mão de quem tu é, de quem tu acredita ser, Sim. dos teus desejos, das tuas vontades, pra tu deixar ele fazer a obra e falar assim, cara, beleza, toca a ficha, faz acontecer. É isso. Mas daí a pessoa pensa que vai ser um negócio leve, né? Não é Não. porrada, que nem tu falou. Se o Casas usa muito esse exemplo, eu acho sensacional, porque forja é martelada. É isso aí. Não tem o que fazer, não é Não passar tem. a mão no ferro, é porrada e É isso. assim que forja, né? Se o próprio Jesus, né, veio sabendo que ia sofrer tudo que sofreu, que a gente quer diferente disso, né, cara? É que a gente pensa só no lado da bênção, né? É, a gente vê o lado bom das Só coisas. o lado tudo. bom. E Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, né? Só que a gente esquece disso. E ser cristão hoje em dia, até eu falo muito isso aí, não é fácil. Não. É fácil ser um homem de Deus hoje, Bernardo? Não é fácil. É fácil? Não. Não é fácil. Porque o mundo tá tão corrompido, cara, que hoje, assim, ó, uma coisa que tinha que ser simples, básico, ser honesto, um exemplo. É básico isso aí. Não teria que ser uma coisa surpresa. Não, o cara, olha só, o cara achou uma carteira e ele devolveu. Uau, que legal. É, isso aí. Cara, virou extraordinário, né? Entende? Então, assim, hoje para tu ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é difícil. Então, assim, tá aí, né? É bíblico, né? Então, assim, a gente está cada vez mais sendo bombardeados, entende? Só que a gente não pode descer do nosso posto que Deus colocou. Se Deus te separou, vamos fazer com excelência. É o que eu prego sempre no Papo de Macho, né? Tu já fez parte da equipe. Papo de Macho, desde o início, o Senhor deu uma palavra: excelência. Entendeu? E tem que ser feito. Desde quando era com 4 pessoas, foi feito com excelência. Agora, como um culto para 200 pessoas. É excelência, do início ao fim. Entende? Ô, Tem que Pierre, ser. e qual a maior dificuldade no Papo de Macho ali no ministério? Deve ter muitos homens que procuram Sim. para direcionamento. Depois do algo. retiro mesmo. É. Qual Assim, o ó, maior... começando da parte ministerial, assim, do culto, né? Uhum. Até eu já nem uso muito o nome culto, né? Como o Papo de Macho é uma estratégia evangelística, trazer pessoas, dependendo da religião, entendeu? A gente não prega a religião, a gente prega a palavra de Deus e é ela que vai mudar a tua vida, vai te transformar. Então, assim, a gente tinha esse bloqueio, sabe? Porque, um exemplo, uma pessoa que não conhece Jesus, se tu chegar para ele e falar assim, vamos no culto dos homens, cara, pá, culto, igreja e tal. Uhum. Pô, vamos no Papo de Macho? Que papo de macho? O que é isso, cara? Um negócio, uma reunião de homens lá, cara, no final eles fazem uma janta lá e tal. Vamos, né? Não fica mais fácil? Toda a vida. Então, assim, aí começou a estratégia. Então, assim, a gente sempre está orando e pedindo para o Senhor a direção correta. Aí a maior dificuldade era o quê? Era quebrar essa barreira. Entende? Principalmente tratando de igreja evangélica, aí é o que o pastor André pregou no domingo, né? Muitos mercenários da fé que usurparam das pessoas, né? Saquearam as pessoas. Então, aí, como ele sempre fala, né? Não é porque fizeram errado muito tempo que não tem o jeito certo de fazer, né? Então, assim, eu já não usava nem o nome culto de homens, Papo de Macho, para estar trazendo. O Bernard foi um que foi no Papo de Macho, né? Foi no das motos, né? Uhum.
Então, assim, estratégias que Deus verdade. né? Deus foi dando as estratégias, assim. E aí a gente quebrou essa barreira, entende? Principalmente, assim, pessoas que tinham, não vou dizer raiva, mas um bloqueio com o pastor, entende? Ah, pastor, cara, e tal. Porque, né, nesse mundo tem aquela, o pastor vai comer meu dinheiro. Uhum. Enfim, aí Deus me separou para os homens, porque eu falo na linguagem dos homens. Sim. Já passou o pastor Cris aqui, ele já é um cara, né? Ele é um Teólogo, teólogo, né? né? cara? Teólogo, né, cara? Não E tem que falar. por isso que eu o digo- ministério dele é mestral, né? Não Isso, tem que fugir, não né? tem que fugir. Só que ele é um cara que tá borbulhando a unção agora. E são raras pessoas que tu consegue... Que é um cara mestre na palavra, mas que flui com a unção também. Sim. Então, assim, Deus usa cada um do seu jeito. Eu fui chamado para separado para falar com homens porque eu falo nessa linguagem. Olha um testemunho, Bernard, pegando um gancho aqui do retiro. Um rapaz no retiro, ele não faz parte da nossa igreja, ele vai em uma outra igreja, e ele me chamou para conversar assim: ô pastor, eu fui num papo de macho lá, foi eu e meu cunhado, e você estava ministrando. E a hora que tu falou assim, cara, tu tá ligado, tens que fazer isso. Aí ele pegou, deu um toque no cara. O pastor falando tá ligado? Que estranho. E quebrou uma barreira, entendeu? Porque a gente espiritualiza demais, né? Sim. Então, assim, é isso. Jesus era simples. Então, eu sou simples, é meu The jeito. Chosen comprova, né, É. cara? A gente sabe. É isso aí. Então, assim, a maior dificuldade que eu tive até então é quebrar essa barreira de trazer os homens. Que é mais fácil tu unir mulheres, entendeu? As mulheres já são mais assim, né? Agora o homem já tem aquela barreira. Aí tu fazer um evento para homens numa sexta-feira à noite. Cara, é difícil. Sexta-feira o cara não quer nada com nada. Então, assim, foi o processo. Tive vontade de desistir algumas vezes. Porque, pô, tu mexe, faz toda uma estrutura. Aí chegava o primeiro culto lá com 20 pessoas. Aí Deus fala assim, faz uma conferência para homens. Pô, cara, conferência. Vamos fazer. Obedecemos. Fizemos a primeira conferência. Ah, deu 80 homens. Entende? Aí foi para a segunda. Ah, já aumentou. Então, pô, ano passado a gente botou 500 homens. Entende? E, cara, cada papo de macho que a gente faz são homens que não conhecem Jesus. Entende? São pessoas católicas, sabe? Pessoas de outras igrejas que acabam vindo para o papo de macho e quebrando essa barreira. Porque a estratégia, o papo de macho, ele é um culto mais enxuto para ter o tempo de comunhão no final. Por isso que da janta. A gente faz a janta ali para a galera. Por quê? Para ter isso aqui, ó, conversa. Porque às vezes o Pruner passou um problema na vida dele. Cara, ele lutou e venceu aquilo. E aí o Bernard tá passando pelo mesmo problema. Numa conversa ele te dá o caminho, entendeu? Então não vai precisar lutar contra aquilo. Ele já te deu as coordenadas. E é testemunho em cima de testemunho falando isso. Aí que nem falou, de retiro, depois do retiro. No próprio retiro, pô. Eu fiquei a tarde toda atendendo pessoas no retiro. Meu Deus. Por quê? Mas assim que tu vê o mover de Deus. Pô, mas isso aí é excepcional, né? Excepcional. Excepcional? Pô, difícil acontecer. E para o homem abrir o coração, tu sabe que é mais complicado. E eu abordei um tema lá no retiro que é um tema pesado, que não é pregado num culto. Eu falei sobre imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, ela pega várias áreas, entendeu? Eu abordei todas as áreas. E aí, assim, eu ministrei no sábado de manhã, a gente almoçou, eu atendi mais de 10 pessoas no retiro, na tarde. Tá, mas o Pierre, fala um pouco mais sobre essa questão de imoralidade sexual. Porque a gente sabe que pega muita gente e às vezes a pessoa não entende pelo termo. Isso aí. Então eu acho legal trazer. Porque como a gente tá aqui em homens, né? Claro. E a gente tem muita gente vendo, eu acredito que isso é vital. Porque a gente sabe que a imoralidade sexual, dentro das suas diversas áreas, ela acaba com muita família. Com Afasta certeza. dentro de casa, porque o homem, ele pensa que, tipo assim, a traição é o in loco, né? Estar com outra mulher. Isso Só que aí. tu estás traindo tua esposa só no pensar, né? Isso e tu aí. agir. Então, gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Então, a imoralidade sexual, como eu falei, no retiro eu abordei todos os campos. Porque Foi fundo no negócio. isso é na traição, é na pornografia, é na masturbação, entendeu? Só que eu foquei numa coisa que as pessoas não se atentam, na tua visão. Entendeu? E não é só para homens, tá? A imoralidade é para as mulheres também. Sim. Que a gente foca, o homem é só o homem que vê pornografia. Eles estão falando pecado, não é o homem que peca não, só, né? É a humanidade. cara, aí o que eu falei da visão?
Tu não pode pedir uma mulher bonita de passar na tua frente. É o percurso natural dela. Podem Ou pedir um isso. homem bonito passar na frente de uma mulher. Sim. Entendeu? Agora, o segundo olhar que tu deu é porque aí tu já quisesse ver algo a mais. Então aí tu já pecou. Entende? Já pegou um exemplo assim, o cara tá conversando aqui e tal, passou uma mulher bonita lá atrás, o cara já, opa, deu uma olhada. Uhum. Entende? Cara, e hoje em dia as pessoas pecam muito nisso. Assim, é automático, sabe? E isso foi o que eu mais atendi naquele retiro. Claro, teve a questão da pornografia, que acaba com muitas pessoas, cara. Entendeu? Mas assim, pastor, cara, esse negócio do olhar aí tu me pegou, cara. Pô, tô aqui no centro, passa uma mulher, pô, chama atenção. A gente tem que estar muito atento, porque é muito sutil. E aí acontece, tu olhou. Mas olhar é pecadinho, né? Pornografia é pecadão, né? E não pecado é pecado. Não é pecado, Não é pecado, né? existe isso. É que nem aquele, os dois capetinhas que eu falo. É o danado e o nada a ver, né? Não dá nada, dá uma olhadinha. Nada a ver. Entende? Nada e nada a ver. O cara isso aí acha que... mesmo. Mas faz todo sentido. Não, sou um cara bom, né? Não roubo, não mato. É isso aí. Quer ver uma coisa assim, Muradinha ó, danada. academia é uma coisa que para um homem de Deus é complicado, mano. Tu tem que estar vigiando Não, é por direto. isso que eu não faço. Entendeu? Mas- Não isso vou aí falar é- nada, tá ligado? Não vou falar nada. Não vou falar nada. Nada contra, entendeu? Mas é que assim, ó... Time. Tá, boa. Não, isso eu evito pra não. Conta. Mas é que é um ambiente, cara, que hoje em dia é complicado, né? Então, assim, a imoralidade pegando pro lado da pornografia. Cara, eu atendo muitos homens que, depois de um tempo, eles começaram a... É o processo, entendeu? O cara começou a frequentar o papo de macho, começou a entender. A gente começou porque a gente prega uns assuntos meio, né, pontuais É para que é homem. direto, né? É papo para macho, né? Então, assim, começaram a abrir o coração. Cara, de 2 semanas para cá, eu perdi a conta de quantos atendimentos eu tive. Nessa área. Nessa área? Só nessa área? Só nessa área. E assim, cara, a maioria é homens casados, cara, que pecam nisso. Porque isso aqui, ó, isso aqui é uma ferramenta que Satanás usa muito hoje, entendeu? Não precisa mais fazer ritual para te derrubar. Isso aqui te derruba, entende? Porque é muito instantâneo. Sim. Uma coisinha, aí, passou... É que da mesma forma que Deus usa, só que é o cara que tá por trás, Isso, né? Aí é que isso tá, aí. né? Então, assim, cara, e a pornografia, ela acaba com o casamento. Porque tu entra naquele vício, entendeu? Isso é importante frisar, né? Que é um vício, que nem uma droga, é um né? vício. Sabia que tem clínica para reabilitação de pessoas viciadas em pornografia? Não sabia. Tem nos Estados Unidos. Até o pastor André ele me passou um livro ali, que agora eu não vou recordar o nome dele, que fala de um pastor lá, uma pessoa que foi focado nisso, tratar pessoas que são viciadas em pornografia. Para Que tu loucura. ver, né? Né? Gente, viciada em álcool, em drogas. Isso. Tem pessoas viciadas em pornografia que não... É porque, se eu não me engano, eu acho que eu vi isso em algum lugar. Posso estar falando besteira. Mas durante a pornografia, a masturbação, a liberação de hormônio é semelhante à da utilização de algum entorpecente. Uso de cocaína. Cocaína, Eles né? fizeram um teste no cérebro de 2 pessoas e a pornografia ela é mais intensiva no cérebro do que a própria cocaína. A Realmente é sensação um de vício. prazer que ela sensação. libera. Aí o que acontece? Aí o cara tá na pornografia, ele tá olhando. Aí ele já vai pecar porque ele vai pra masturbação. Entendeu? E aí, cara, o cara que começou a focar na masturbação ali... E um abismo chama outro abismo. E aí, como é que assim, ó, como é que ele vai ter relação com a esposa? Aí o cara começa a ficar, como é que chama, impotente. Tem pessoas que têm problemas sérios que não conseguem reverter mais por tanto tempo em masturbação. Isso aí, tem estudos que comprovam isso aí. E aí na pornografia é aquilo, cara. Pô, tu tá olhando ali a modelinho na revista ou no filme, sei lá o que for. E aí tu olha pra tua esposa, entendeu? Tu começa a imaginar aquilo ali. Começa a comparar. Cara, é complicado. E muitas pessoas estão perdidas nisso, tá? Muitas mesmo, tá? Até eu falo que a gente tem que abordar mais esse assunto na igreja. Entende? Porque é o confronto. É pregar o pecado. É que tu abordar assuntos que confrontam a igreja, a galera começa a correr, Começa né? a vazar. E Eu ninguém tenho quer umas ser estratégias aí exortado, que eu né? não posso falar aqui, porque senão eu vou entregar um negócio. Spoiler. Então, Sim. eu tenho umas estratégias para o nosso ministério de homens justamente para Isso isso. é legal.
Não, e é legal porque eu acompanhei esse período quando eu tava no Papo de Macho, quando a gente fazia os cultos temáticos, né? E foi uma estratégia que deu só com tempo e modo, né? Isso. E quando tempo e modo. ele acabou aquele tempo, a gente partiu e ali deslanchou, né? Deslanchou. Que a gente acreditava, né? O Pierre me desminta, mas eu acredito que pô, o culto temático é o que vai trazer muita gente pra igreja. Por um Isso. período foi serviu só pra que aquilo. começou a parar, né? Isso. Porque a gente tá focando em públicos muito distintos. Isso. Até que o Pierre falou isso, cara, nós vamos entrar em confronto. É. Eu lembro disso, cara, até hoje, nós vamos entrar em confronto e vamos falar o que o homem tem que escutar. E, cara, as pessoas vinham sedento porque queriam escutar a verdade. Porque tem muita gente hoje, e a gente sabe que tem, igreja que quer número e prega o evangelho da prosperidade. Isso aí. Cara, vem que vai dar tudo certo, Deus vai resolver a tua vida. E a gente sabe que não é por aí. A nossa igreja não faz assim, né? Não desmerecendo Isso. as outras, mas a gente sabe que a gente é uma igreja bíblica Isso aí. e é uma igreja de confronto. Eu gosto muito, fato isso, quando eu vou num culto e tem confronto, cara. Que é aquela palavra que Sai revoltado, querendo quebrar o não pastor, volto né? mais aqui. Eu vou bater no pastor, Porque né? daí tu começa a racionalizar. Porque É. se todo mundo falar o que tu quer ouvir, Isso. né? É mais fácil, né? É mais fácil toda a vida. E tipo, o que tu vai melhorar? Nada. Nada. Não vai melhorar nada. Muito pelo contrário. É. Porque quando tu aceita Cristo, né? Cara, ele vem e te desconstrói. Dos Isso aí. pés à cabeça, cara. Ele te faz um vaso novo, né? Tá tudo errado. É isso aí. Tá tudo errado. Vai morrer, eu vou arrebentar tudo. Pronto. E aquela história, a pior oração, pior não, a melhor oração que tu faz, faz a tua vontade. Aí que Meu complica. velho, aí o pau tora. Aí o pau complica. tora, porque ele vem que tu tem na tua cabeça a tua vontade é uma coisa excepcional. É. E no final vai ser, né? É isso A aí. gente sabe que vai ser no final, né? Isso aí. Cada um tá passando seus processos hoje, a gente sabe, Pierre sabe. Uhum. E a gente vê esse moldar de Deus, né? Porque Paulo fala, né? Não vos conformeis ao padrão desse mundo, né? Não toma a forma do mundo, né? O conformar E fala isso disso. é né? difícil, né? É isso aí. Porque, Nossa. como o Pierre falou, cara, é sutil demais. Quando tu vê, Já tá cara, tu dentro. tá imerso. Já era. Tu tá até o pescoço. É isso. E Deus, pra te tirar dali, cara, ele vai te esvaziar. Só que esse processo de esvaziamento é o que Uhum. dói, cara. Cara, aí é violento, É violento, violento. É violento. Mas aquilo que tu falou pra mim essa semana, cara, é tu ter a capacidade de abrir mão e amadurecer. Isso. É isso. Eu, assim, ó. Cara, eu demorei tempo pra amadurecer. Entendeu? Porque eu sempre fui muito brincalhão e tal, e assim, cara. Eu acho só importante que- falar isso porque, tipo, amadurecimento não tem nada a ver com idade, né? Isso aí. Não Não tem nada a ver com idade. Tem pessoas aí com 60 anos que é um guri de 15. A mente dele, entendeu? É. E eu demorei para amadurecer. Até a questão, tipo assim, lá atrás, porque a minha esposa, como eu até comentei contigo aquele dia, a minha esposa trabalhava fora, então assim, ela sempre ganhou mais do que eu. Uhum. Sempre o salário dela foi maior que o meu. Eu até comentei contigo também, né? Naquele dia no café. E aí eu entrei na zona de conforto, entendeu? Ah, cara, tudo certo, não tenho responsabilidade mais com ela, ela tá ganhando uma grana maior do que eu. Tô tranquilo, né? É, tô tranquilo. Só que aí um dia aí Deus virou a chave. O processo, entendeu? Uhum. Só que o processo tem vezes que Deus faz uns processos que. Ah, mano, dá vontade de chutar o. Ah, larga tudo? Eu sei. E aí Deus me presenteou com uma promoção, né? Comprei um Leve 2, veio a gêmeas. Entendeu? E aí minha mulher parou de trabalhar e eu ganhando R$ 1.800 por mês. E aí, mano? Com 3, né? Com 3. A Sofia era pequena também. Te vira, mano. E aqui, ó, ralando. Ralando, sair da zona de conforto, entendeu? Foi tipo assim, Deus poderia ter deixado lá. Não, ele queria me ver um homem de verdade. Porque tudo estava preparado, entendeu? Então, assim, hoje eu cito isso como exemplo para as pessoas. Porque não adianta eu falar uma coisa lá no culto dos homens, sendo que não bateu aqui ainda. Uhum. Então, assim, quando tu passou por aquilo, tu tens propriedade para falar. Entende? Não, tu só vai testemunhar sobre aquilo É que tu isso passou. aí. Não Então, adianta. assim, a mesma coisa a questão de trabalho, né? Cara, foi também todo um processo. Então, hoje, assim, eu tô onde eu tô na empresa, assim, porque ouvi a voz de Deus e obedeci. E aqui, não sei porque entrei nesse assunto, mas tem propósito. Uma chave, né? Cuida com teus projetos, para quem tu fala. Nem sempre o cara que é teu amigo, tu acha que Não dá é pra teu ser amigo. fanfarrão ficar falando pra todo mundo. né? É. E aí vai muito do teu temperamento também. Sanguíneo quer falar tudo, né? E muitas vezes eu Eu me perdi, policio. Pá! perdi algumas oportunidades porque eu falei demais. E aí é como eu digo, aquele cara que bateu nas tuas costas achando que tu acha que é teu amigo, às vezes ele, sem saber, ele tem um espírito de inveja sobre a tua vida, entendeu? Sem saber. Isso aí é comum. E a minha esposa sempre dizia, fecha a boca, não fala. E aí onde que eu aprendi uma com o pastor André, cara. O pastor André, quando ele assumiu aqui a igreja,
eu estava no processo de seleção da empresa, que eu trabalho hoje, né? E aí ele falou, cara, não abre para mais ninguém. Deus, a tua esposa e comigo. E foi. Pum, 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 pum. Processo. Fui aprovado para a empresa, entendeu? E é isso. E uma coisa, um processo de amadurecimento que a gente tem que aprender, eu falo por mim porque eu errei muito nisso, porque eu entrei em ativismo Sim. e arranjei muita briga dentro de casa por causa disso. Eu aprendi a falar não, né? É o não. Meu, É cara, tu libertador. aprender a falar o não, porque tu pega tudo, tu não faz por mal, porque tem aquela ideia assim, cara, eu vou servir, então, pô, eu vou ajudar. Isso. O máximo que eu posso. Então, É. tô servindo aqui, tô servindo ali, tô ajudando esse, tô ajudando aquele. Aí vez tu tá pegando demanda que nem são tua, Isso. que tu nem precisaria fazer, mas pensa assim, pô, se eu não ajudar, quem vai? Cara, não é problema teu. Então, aprende a falar um não. O não é libertador. Né? Isso aí uma pessoa falou para mim uma vez e eu peguei a chave para mim. Não é libertador. Claro que no começo, pra quem fala assim o tempo inteiro, né? É que nem assim, eu fui muito de servir, então sempre servindo, então é um automático já, sabe? Sim. E aí as pessoas também abusam, entende? Não que elas façam por mal, né? Mas tu tá isso. disponível, né? Ah, pô, o Bernard, eu sei que ele vai fazer, entende? Vai passar para te Vai fazer. pedindo, aí a pessoa não sabe dizer não. Vai acumulando. Daí tu vai tá sobrecarregado, não sabe por quê. Aí daqui a pouco tu tá esgotado, cara. Tu tá desviado, que nem aconteceu comigo. Então, assim... Desviado dentro da igreja. Desviado dentro da igreja. Porque tu doa e não Isso. Tu recebe, tá um né? poço vazio e a gente tem que transbordar. A gente tem que transbordar ao ponto de afetar as pessoas que estão perto da gente. Uhum. E como é que tu vai transbordar se tu tá vazio? Tá com o tanque na reserva, entende? Então, ali também, aí Deus me tracionou para lá abrir mão de tudo. Então, hoje eu estou só à frente do Ministério de Homens, só, né? Mas é muita coisa, né? pra caramba. É que a gente não tinha ideia da proporção que ia tomar o papo de macho. Tinha uma palavra, entendeu? A palavra que Deus deu para o Ministério dos Homens era que a gente ia destravar os outros ministérios de homens. Porque a gente nota, se tu for parar para pensar, poucos ministérios de homens tu vê que tá em destaque. Entende? Ainda mais falando a verdade, né? No confronto. Porque, assim, é aquela coisa mais aqui, vamos fazer um culto de homens, avisa pro culto de homens ali, aquela meia dúzia de gente e tal. E a gente não, a gente... E aí eu confronto, tá? Porque tu ser separado para destravar outros ministérios, aí agora entrando no mundo espiritual... Aí é choque. O inimigo nunca vai querer um homem posicionado como sacerdote, entendeu? Então sempre vai vir as batalhas. E esse ano mesmo, cara, a gente começou nervoso, tá? E assim, todo mundo da minha equipe passando luta. Só que assim eu falei, a luta é porque a vitória vai ser grande, entendeu? Porque a gente teve outras estratégias, aí entrou no mundo espiritual. A gente se posicionou, oração, jejum, busca. A minha esposa teve uma estratégia totalmente de Deus, de trazer as esposas da equipe para perto, sabe? E ter tempo de mesa com elas. Para elas ter o quê? A maturidade de enviar o marido. Entende? Porque muitas vezes assim... sexta-feira tu vai lá no negócio dos homens, entende? Acaba não indo às vezes, né? Então, Fica em casa. Para não gerar esse conflito e trazer a maturidade para elas e a clareza do que é um ministério de homens, porque vai chegar um momento que, esse vai ministrar em tal lugar, esse vai servir em outro lugar, que já está acontecendo isso. É uma palavra assim cumprindo, entendeu? Então, assim, as mulheres têm que enviar. E elas entraram na brecha para a gente. Cara, aí o negócio tá violento, por isso tá tendo tanta demanda de cura, sabe? De homens abrir o coração, de homens ser transformados, de homens vindo um retiro, um cara que tinha cachorrinho assim e não tinha no pensamento dele ter filho. E ele chegar do retiro e falar para a esposa assim, eu quero ter um filho. Aí a esposa olhar para ele assim, tá, mas onde é que tu estavas esse final de semana? Entende? É essa transformação. Só que aí tu tá pagando um preço, né? E até onde Deus permitir, a gente vai para cima. E daquela garagem de 4 homens em Brusque, hoje vocês estão... Para macho tá onde em tudo? A gente está em 12 lugares. 12 cidades? 12 cidades. A gente tem aqui na nossa região Brusque, São João, Nova Trento e Guabiruba. A gente tem na Bahia, a gente tem em Rio do Sul, a gente tem em Passo Fundo, tem São Leopoldo, a gente tem na Suíça, Estamos tem internacional. agora lá nos Estados Unidos também. E tem uma que está para começar no Paraná e na Argentina. Entende? Nunca imaginavas, né, Pierre? Nunca imaginava. Aí uma palavra lá de trás de um cara que nem tinha aceitado Jesus dentro de uma igreja,
Porque um pastor que eu nem sabia quem era, só sabia que ele era de São Paulo, falou: tu vai ser um pastor, tu vai falar da palavra de Deus. E hoje a gente está aí cumprindo o que Deus pediu. É fácil? Não é fácil. Vai ter luta? Vai ter luta. Porque aí entra na outra parte. É difícil tu conciliar a tua casa, porque o teu primeiro ministério é a tua casa. Entendeu? O teu trabalho e mais o ministério, que o ministério é uma igreja, cara. A gente é em 14 pessoas. Sim. Então não é só os homens, tem as mulheres também. E mais a demanda de pessoas para atender, entendeu? Todo dia tem pessoas que querem sentar comigo para conversar e tal, só que por causa da minha agenda de trabalho, às vezes não consigo. Mas a gente tá aí para servir, disposto e disponível. Uma coisa que eu acho, não sei, tu já deve ter parado para pensar nisso, mas no teu diálogo, né? A gente já conversou muito sobre o teu testemunho, conheço ele, mas hoje falando aqui de novo, a tua vida foi ganha em oração. Isso. Tudo que tu ganhou foi em oração. Tudo em oração. Tudo que tu liberou em cima de alguma vida de alguém foi em oração. E é interessante como a oração é presente na tua vida. Uma das tuas primeiras falas foi essa. Isso. Porque a palavra tem poder e o que a oração é eficaz, né? É isso aí. E, cara, eu acho fantástico porque se tu quiser deixar alguma mensagem pro pessoal aqui, né, nesse sentido, eu acho que é muito válido, acredito, na verdade, não tô aqui pra achar nada, Sim. que é muito válido porque hoje, muitos de nós, até às vezes, gente que tá dentro da igreja, talvez perde um pouco a credibilidade no que tem a capacidade de uma oração. E às vezes a gente pensa que é um negócio, né, muito complexo, extremamente arraigado e tem que necessariamente orar 1 hora e tá lá, né? Às vezes tem. Sim. Às vezes tu vai orar 2, 3, 4, Claro. mas às vezes é aqueles 5 segundos. Isso. Que nem tu entregou lá pro médico a tua filha. Isso. Cara, que Deus mova a tua mão. E foi o que aconteceu. Pronto. Então, quando tu falou, cara, isso ficou martelando na minha cabeça assim, pô, cara, pastor Newton foi lá, Orou. orou. Aí o Pierre foi lá, orou por aquela família, tal. Foi lá, orou pela mão do médico, tal. Foi lá, orou pela filha, pau. A hora que ele disse assim, chega disso, orou, tal. E oração simples e pontual. Simples, é. É que eu falo, Jesus era simples, né? Então, assim, o que eu falo de oração? Eu falando, né? O Pierre falando. Cara, a oração é tu falar com teu pai. Tu não vai chegar pro teu pai, soberano e amado pai, me ajuda nisso. Não, tu fala, paizão, cara, eu tô com essa dificuldade aqui, consegue me ajudar? Qual que é o caminho? Essa é a linguagem da oração. Não, nada contra com quem ora de outro formato, entendeu? Pode, não tem problema nenhum. Pode, mas assim, cara, Jesus quer o teu coração, cara. Ele já sabe o que tu vai pedir, entende? Só que ele quer aqui, ó, o relacionamento. Que nem, tu falou, orar 15, 10, 1 hora, entendeu? Tem dia que o rio vai fluir, tu vai, cara, vai mergulhar nele e vai 1, 2 horas. E tem dia que tu só vai orar assim, Senhor, coloco esse dia nas tuas mãos. E experimenta fazer isso. Quando tu acordar, falar, Senhor, eu entrego o meu dia nas tuas mãos. Tu vai conduzir o dia. É muito mais leve. Vai ter as lutas, claro que vai ter, é normal. É o processo nosso. Só que assim, é mais leve. Porque ele está na condição. Eu cito sempre um exemplo de negociação com cliente. Eu tinha um cliente, cara, que era muito nervoso. Então, assim, eu era coordenador, né, de merchan, rodava o estado inteiro, aí eu fui promovido para vendas. E aí eu peguei, assim, geralmente na empresa, quando tu vai para um cargo de vendas, eles passam os clientes menores para tu ir se adaptando, né? E eu já caí no colo uns clientes nervosos, cara, umas contas pesadas, assim. Só que aí fui. E aí os caras são treinados para comprar, entendeu? Tu é treinado para vender. E aí eu tô começando, entende? Eu já tinha uma pegada de venda? Já tinha. Só que tu sentar lá na frente do cliente, que é uma rede grande, os caras já sentem, né? Cara, e não desenrolava o negócio. Pô, e aí teu velho homem já começa a borbulhar aqui dentro, porque, pô, o cara tá me tirando e tal. E aí um dia eu tô na recepção. Sabe assim, quando vem aquela vozinha aqui? Ei, tu me convidou para estar junto na negociação? Que Deus fala comigo assim, sabe? Como eu falo simples com ele, ele fala simples comigo. Deus fala com cada um com o seu jeito. Aí eu disse, pô, Senhor, me perdoa. Vamos lá, só vou abrir o computador e é contigo. E sempre na mesa do comprador tem 2 cadeiras, né? Cheguei lá, sentei e tal. Bom dia? Bom dia, só se pra ti. Ele pra mim. Tá, começou bem eu já. assim, cara, mas o que aconteceu? Cara, não tô com tempo, pega aqui o pedido. Eu disse,
pá, eu fiquei já meio revoltado assim no começo. Aí, pô, não querias que eu estivesse contigo? Que é mais fácil que isso, o pedido tá pronto. Saí dali, tal. Aí, olha só, voltei no outro mês. E aí, tudo bom? Ah, tudo bom, cara. Ô, o que é esse negócio de papo de macho aí, cara? Ele pra mim. O mesmo cara. Ô, tu tá me seguindo nas redes sociais, é? Tá... Stalker. Aí ele assim, cara, eu vi que tu postou um negócio lá e tal. Só que eu nem sabia que eu tinha aceitado ele como seguidor, nada assim, nem... Porque o meu Instagram também não tem muitos seguidores, né? Mas aqui que é aquele negócio lá, cara, que lá é um negócio para homens, para macho. Ah, mas é de igreja? Eu disse, não, é de Jesus. Ah, tá, deve ser de crente, né? Eu sim, é de crente, sim. E aí tá. Parei por ali, entendeu? No outro atendimento, ô, tu é pastor, cara? Eu sim, por quê? Eu pareço ser pastor? Não, tu não parece ser pastor. Mas é que eu vi lá que tu tava um dia lá falando e tal. Sim, eu sou pastor. Não, mas tu és diferente. Eu sim, por quê? Tu é... Qual conclusão? Que conclusão que tu chegou? Não, porque tu é simples, cara. Tu vem aqui, tu brinca, a gente conta piada de boa e tal. Eu assim, cara, porque Jesus era simples, entendeu? Jesus estava no meio dos pecadores, eu disse para ele. Aí eu falei, Jesus não veio para os santos, para os bons, para os curados, ele veio para os enfermos. Aí ele assim, tá. E aí fui descobrir que o cara era espírita, entendeu? Então assim, se eu não tivesse maturidade, já ia ter um confronto, entendeu? Uhum. Se eu quisesse botar Jesus de goela abaixo, como a gente fala. Então assim, chegou um dia lá, eu tive que dar um conselho para ele. E ele se tornou meu melhor cliente. Por quê? Maturidade, soube se posicionar, entende? E oração. Oração é tudo. Oração, cara, é a chave para tudo. Só que a gente se apega na oração na hora que tá difícil. Vamos ver, né? Sabe? Na hora que o bicho tá pegando, Na hora que a água orar. tá batendo e o cara, não, vamos orar, vamos jejuar, vamos... Não! Cara, a oração é todo dia. Até tu fez parte da equipe ali, né? Uhum. Eu não era uma oração, mas, cara, segunda-feira de manhã eu botava um áudio 7h30 da manhã, botando a galera pra cima. Vamos acordar, vamos tirar esse pijama furado aí, vamos pra cima, bota a roupa de guerra e tal. Isso ali, pra mim é natural fazer isso, entendeu? Só que tu vê como toca nas pessoas. Passava 10 minutos, um da equipe mandava um áudio. Pastorzão, cara, teu áudio mudou meu dia. E assim tem que ser com Jesus, é a nossa oração. Senhor, é nas tuas mãos. Entendeu? E é isso, o papo de macho agora vai cada vez mais longe. Pierre, tu que tá à frente do Ministério de Homens, que trata homens, é um homem de oração, é um homem de fé. A gente escutou muito isso aqui no teu testemunho. Se puder deixar uma mensagem, assim, um conselho para a galera que está assistindo a gente, o que tu falaria? Para os homens, primeiro eu vou falar aqui um grito que a gente fala no papo de macho. Que a galera grita, às vezes não sabe nem o que significa, né? A gente dá aquele grito, arru, arru, arru. Arru significa amor, honra, unidade e lealdade. Então nada é por acaso, entendeu? Cara, são 4 palavras que se tu botar em prática na tua vida, não tem como dar errado. Amor. Amor, o H significa honra, unidade e lealdade. Então, assim, a gente até brinca na nossa equipe. Cara, se tu tá para baixo, eu queria dar 3 a rua ali que já muda teu dia. O Thiago fala muito isso, Thiago Braz. E é isso, entendeu? Então, assim, como eu sou focado para falar com homens, mas serve para mulheres também. Uma frase que eu falei um dia e marcou. Tempos difíceis fazem homens fortes. Então, assim, se é uma palavra que eu tenho para deixar aqui, para encerrar, cara, tempos difíceis fazem homens e mulheres fortes. Então, assim, não desista no meio do processo. Não tem aquela frasezinha lá que a gente falava no mundo, lá, o bagulho é louco e o processo é lento? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então, assim, é buscar Deus e orar todos os dias, não só na hora da dificuldade, entendeu? E aí eu volto a falar para homens. Ferro se afia com ferro, não se afia com algodão. Então, assim, vai sair faísca? Vai sair faísca. E não desista, cara, não desista. Vai vir um furacão, vai vir um olho do furacão, vai ter o deserto, só que deserto é lugar de passagem, é lugar de tu meditar, não é lugar para tu morar. E tem muitas pessoas que estão morando no meio do deserto. Entendeu? O cara entrou naquele mundo e não tá olhando. O deserto é silêncio, tu não escuta barulho no meio do deserto. Uhum. Então ali é um lugar, pô, é tu e Deus, cara. Entendeu?
e aí focar, ir para frente. Então, se tem algo para falar aqui, para deixar para a gente finalizar, ore, busque e não desista. Porque o que vem de Deus é maravilhoso e a gente precisa cada dia mais estar conectado com Ele. Amém. Amém? Vê, né? Olha, pra mim foi uma aula aqui, eu escutei bastante, tá? Coisas que eu precisava ouvir também. Foi quase, depois eu vou me aconselhar com o Pierre. Tem uns 15 Estamos minutos. abertos. Já abre a agenda aí Já para abre a agenda. garantir. Estamos abertos. Quer colocar mais alguma coisa? A minha parte, tudo certo. Se quiser dar os nossos avisos finais aí, reforçar sobre as ofertas do Rio Grande, que eu acho Vamos importante. lá então. Isso Pessoal, faça a sua oferta, tá? O pouco que você consegue se mover, isso é uma semente que vai frutificar na vida de alguém, tá? Não só também no Rio Grande do Sul, se tu quiser ofertar na vida das crianças na África, pode entrar em contato conosco também. Nós estamos no Instagram, YouTube e Spotify. Isso aí. Curta, compartilha, encaminhe esse vídeo para alguém. Sempre nós temos vários relatos de testemunhas, pessoas que ouvem, que às vezes pegam um corte do vídeo e aquilo vira uma chave, chama atenção. Não somos nós, é Deus, é o Espírito Santo que toca as pessoas. Então, não deixe de indicar esse vídeo para alguém. Acho que dos avisos era isso, né? É isso aí, galera. A gente quer agradecer a cada um de vocês, aos nossos apoiadores e relembrar que o Porta Estreita é um projeto, um ministério que nasceu no coração de Deus, que nós humildemente colocamos em prática a fim de poder evangelizar, levar a palavra de Deus através de testemunhos de pessoas que viveram na pele, né, que passaram por isso. Você pode estar passando pelo que o Pierre passou. Você pode estar vivendo alguma coisa semelhante ao que ele já viveu, e como ele bem falou aqui, talvez ele pode trilhar pelo menos 1 ou 2, 3 passos daquilo que você tem que fazer a partir de agora. Mas acima de tudo, que eu acredito que a mensagem central que ficou é: não desista, tenha fé, ore sem cessar, porque Deus vai fazer a obra. Um grande abraço para todos vocês, um beijo no coração e até a próxima. Forte abraço. Valeu, galera. Valeu.